What's up, champs? Habla comigo, mais uma vez, diretamente. Eu ia falar de Santa Ana, mas a gente não tá em Santa Ana, estamos em San Diego. Dá pra vocês verem, né? Tem um super campeão e convidado aqui, co-host hoje comigo, e o nosso novo cenário. E eu já vou começar logo, que já deu muita coisa aqui, a gente já precisa começar o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Prazer, foi meu. Esse é o viralizado. Ele viraliza todos os nossos conteúdos. É um cara realmente excepcional, um papo sensacional que a gente teve. Se apresenta aí, irmão. Pô, Rafael, obrigado pelo convite. Prazer estar indo aqui na frente do mestre aqui. Os caras me ligaram falando, pô, será que você pode vir? Se não puder vir, não tem problema. Eu falei, pô, fala com o mestre. Se tiver problema, por Como mim. não, né? Como não? É um prazer. E hoje, realmente, a gente está com um super campeão, uma lenda, um ícone. Realmente, a gente tem, pelo menos eu tenho uma honra gigantesca de estar na frente dessa pessoa. E realmente eu não tenho muito o que falar, eu só tenho a agradecer, mestre. Prazer, muito obrigado. Royler Grace. É realmente um episódio que vai ficar marcado na minha vida, na minha história, do Ensina para o Pai. Então, já vamos direto ao ponto. Por favor, mestre. Não tem como nem se apresentar, né? Mas fala um pouquinho aí. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a vocês, Ensina para o Pai, né? Ensina para o Pai. O nosso podcast aí. Queria agradecer ao Rafael também. Eu acho que vocês convidaram o Rafael com alguma intenção aí, mas... Já tava com medo, mestre. Será? A intenção era nos proteger, essa era a O intenção. Rafael é sempre um cara de primeira linha aí. E a gente estamos aqui já conversando um tempo, a resenha foi boa pra caramba. Seria bom se tivesse gravado tudo que a gente já falou, né? Mas não gravaram, vamos lá. Exato. A gente começa do zero. Ó, E um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Marcos, também, que foi quem proporcionou isso aqui, né? Que teve o contato do mestre. Há um tempo atrás eles estavam aí no mundo, aí, viajando, né? Você gosta bastante de curtir umas ondas, né, mestre? Gosto de surfar, eu acho legal pra caramba. Cara. Só pra gente posicionar, o que pra você é mais importante, o surf ou o jiu-jitsu? Cara, são duas coisas totalmente diferentes, né, cara? O jiu-jitsu é o meu trabalho, é o meu estilo de vida, é uma coisa que eu levo pro resto da minha vida. O surf é uma terapia, junto com o jiu-jitsu também, que o jiu-jitsu no final do dia é uma terapia. Total. É a hora que você entra na academia, eu acho que ele lembra muito o surf. Você esquece das tuas contas, você esquece dos problemas que você tem, né, das brigas que você tem, dos problemas familiares. E o surf é a mesma coisa, quando você está dentro d'água surfando, aquela hora é a tua hora. E no jiu-jitsu é bem parecido. Então, as coisas, elas se ligam muito, é bem gostoso, cara. Se conectam, né? Se conectam muito. Total. O jiu-jitsu é pro resto da vida. O surf eu acredito que também seja pro resto da vida, mas um é trabalho e é o estilo de vida que eu carrego desde os 3 anos de idade. Então, 3 anos de idade, mestre? 3 anos. Será que tem tempo no tatame? Putz, grilo, hein? É muita experiência, né? Já? Tem muito tempo. Hoje, com 57, dá para fazer uma conta rápida aí, né? São mais de 50 anos de jiu-jitsu. Mas você ficou o quê? Você foi no formal? Onde você ficou guardado? No gelo? Não, é o jiu-jitsu mesmo, cara. Toma café, almoça e janta jiu-jitsu. E durante as refeições a gente ainda fala de jiu-jitsu, né? Porque é a vida, entendeu? Sim. É a coisa que eu gosto. Eu gosto de estar no meio, eu gosto de falar, né? Já fui um competidor em alto nível. Hoje a gente estava até comentando isso, né, Rafael? E eu não estou mais competindo, há muito tempo que eu já não estou competindo, e eu não sinto falta. Gostaria de estar, mas eu não sinto falta disso. Porque eu costumo dizer assim, eu não tenho nenhum ego para falar. Eu já fui campeão, hoje eu não sou campeão, né? Então eu gosto de falar isso. Mas você não acha que o campeão, ele sempre vai ser um campeão? Mesmo ele parando de competir, tem aquele feeling, né, de campeão. E você realmente mostrou isso, né, para todos nós. Sim, mas existem prioridades na vida. E se você não tomar cuidado e você querer ser campeão com 50, 60, 70 anos, 80 anos e entrar no tatame para ficar se provando, nada contra. Que é essa nova tendência que está acontecendo agora, Nada contra, mas existem outras prioridades na vida. E hoje eu estou muito mais preocupado em assistir os meus alunos, em poder dar uma aula, em estar de corpo e alma cada vez que eu estou no tatame, do que eu me privilegiar e estar eu me preparando para uma competição. Porque quando você se prepara para a competição,
você deixa a tua academia de lado, você deixa a tua família de lado e é só você. Você acaba ficando um pouco egoísta. Egoísta. Ninguém vê isso, entendeu? Os alunos que estão lá pagando a mensalidade, eles não têm a mesma atenção que eles têm quando você está lá o tempo inteiro, porque você está na hora do teu treino, depois você tem que descansar, depois você tem que malhar. E em casa a mesma coisa. Os teus filhos, a tua mulher, a tua família sente a tua falta. Sim. Né? Ninguém vê isso, acha que não. Mas a mulher reclama, né? Os alunos sentem a falta, a academia fica mais vazio. E é isso aí, é o resultado do trabalho, entendeu? Então Total. você tem que escolher o que você quer naquele momento. Eu estou numa fase que eu quero me dedicar às aulas, né? E estar 100% no tatame, gostando daquela resenha, de estar ali dando risada e podendo aprender com os alunos também, porque é um aprendizado, né, cara? Sim. É outra fase. E essa aí você, né? Você passou por essa fase, né? Competiu, parou de competir e voltou agora. E como que foi essa fase pra você? Cara, a gente tava conversando isso lá fora, né? Eu fiquei 5 anos parado. Lesão, cirurgia, academia, filha que nasceu. E eu realmente, cara, como a gente tá falando, eu também não tenho esse ego de querer ser, né? Quero ser campeão. Pô, já tenho mais de 40 anos, já lutei bastante, mas eu lutei mesmo porque a minha filha perguntou, pô, pai, quando eu vou poder te ver lutar? E aquilo, né? Mexeu. E lembra, a gente fez o quê? A gente conversou Fevereiro? no início do ano, eu falei, pô, vou começar a preparação, e é exatamente o que o mestre falou. Cara, tu tem que ser egoísta. Tu não pode... E, pô, a minha mulher e a minha filha foram pro Brasil, eu fiquei 45 dias aqui sozinho, treinando, malhando, fazendo um monte de coisa e me preparando pra lutar. E, cara, foi maneiro demais. Foi bom, gostei, foi legal. Agora eu vou dar um tempo, mas parece que o mosquitinho mordeu de novo. Legal. Eu tô com vontade E de vai lutar de voltar. novo. Vou continuar mais um pouquinho. Então, mestre, você falou que começou com 3 anos, né? Isso foi influência da sua família. A sua família toda já estava no jiu-jitsu, né? Como que foi esse... Você lembra? Você tem lembrança dessa época? Do início ali de 3 anos ali? Ou 3 anos acho que demais, né? Mas um pouco depois ali, esse início do jiu-jitsu? Tem uma coisa que eu conto o tempo inteiro, né, cara? Na verdade, você começa a treinar com 3 anos, você começa a brincar. Você está brincando na academia, você não está treinando. Sim. E, né, e você começa a tomar conta de que você começa a aprender as coisas a partir dos 8 anos. Mas a minha primeira competição foi com 6 anos de idade. Uau! Então, eu me lembro, assim, vagamente, até dou esse exemplo toda hora, que o meu pai reuniu os primos, os filhos, tudo lá e falou, olha só, estamos indo para a competição. E ele falou, pô, olha, quem ganhar, né, vamos dizer a preço de hoje, eu dou R$50. E quem perder, eu dou R$200. Então ele está dando mais dinheiro para quem perder. No primeiro momento ninguém entende, né? Você fica olhando e fala, pô, tá dando mais dinheiro para quem perder. Mas no intuito de, quem é que quer ir para casa com uma medalha de prata? Por mais que você ganhe um pouco mais de dinheiro, você quer ir com a medalha de ouro e ganhe menos dinheiro. Então, nesse dia, eu não sabia o que era isso, entendeu? E nesse dia eu perdi. Eu fui um dos meus únicos irmãos que perdi. Voltei com uma medalha de prata, mas eu voltei com mais dinheiro. Então, de alguma maneira, ele fez com que a gente ficasse confortável. Isso foi muito inteligente da parte dele. E isso é uma coisa que me vem na memória toda hora, entendeu? Então, ganhar e perder faz parte. Sim. Só perde, só ganha quem luta. Total. Né? E aí você fala, pô, se eu tô do lado de cada televisão, eu falo que aquele cara tá gordo, que aquele cara é lento, é muito fácil. Quando você tá dentro da televisão olhando ele, é outra coisa. Né? É você que está respondendo pelas ações. E o velho conseguiu fazer isso. Meu pai era um cara muito malandro com isso, ele conseguiu fazer com que, mesmo eu perdendo, eu voltei e estava lá. Porque para uma criança, o que você vai falar na academia quando você perde? Você é uma criança. A maioria das crianças que perdem param de treinar. Sim. Porque não tem cara para chegar na academia e falar, como é que foi o campeonato ontem? Eu falo, perdi. Então ele fica aquele baixo astral, você não consegue resolver isso. E aí você perdeu tempo, deixou de competir por causa disso, deixou de treinar, que é uma coisa maravilhosa. O jiu-jitsu não é só competição. É uma autoestima, é tudo, né, cara? A competição é a cereja, né? É a cereja para alguns. Eu vou te ser sincero, é muito bom você ter um título de campeão mundial, mas essa medalha e esse título de campeão mundial, ele fica na parede.
Você quando anda na rua, você não anda com a tua medalha. É. Você não anda com cartaz dizendo eu sou campeão mundial. Então, se você não aprende na academia a se defender, que é a prioridade na academia de arte marcial, eu hoje falo do jiu-jitsu, que é onde eu estou envolvido, você está fora do teu negócio. Eu quero ser campeão mundial, mas eu tomo um tapa na cara e eu não resolvo o meu problema. Né? Eu não sei me defender. Então, eu acho que a prioridade de um cara que entra a primeira vez numa academia de jiu-jitsu não é ser campeão. É lógico que isso aí vem com o bolo, mas a prioridade dele é aprender a se defender. Total. Né? E ter autoestima, emagrecer, né? Se sentir bem, a resenha, isso tudo faz parte. Ser campeão é um plus. É o que você falou também, ser campeão é para poucos, né? Competir é para poucos, né? Muito poucos. E ali e dentro da academia é muito mais sobre emocional, né? E ele fazer isso aí com você de tipo, se você perder, você ganha mais, ele tá treinando o seu emocional para realmente você saber lidar com a derrota, né? Que é muito mais difícil lidar com a derrota do que a vitória, obviamente, né? E depois dessa etapa aí, depois desse primeiro campeonato aí, voltou a treinar normal? É uma coisa muito vaga, né? Mas eu nunca parei de treinar. Nunca parou. Eu sempre estava direto na academia, entendeu? Eu morava em Botafogo. É uma coisa natural, né, mestre? É natural. E tinha academia em Copacabana, eu ia na academia, treinava com Hollis na época. Eram segunda, quarta e sexta com Hollis, terça e quinta com Carson. Uau! Era naquela academia que eles dividiam o mesmo espaço. Dividiam na né? Figueiredo Magalhães. Eu fiquei ali até a época que o Hollis veio a falecer. Eu tinha uns 14 anos quando ele veio a falecer. E daí depois eu mudei para o centro com o Rickson, né, com o Horion, que estavam no centro. Que já tinha academia do centro, que era onde era a matriz, na Rio Branco 151, né, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E essa transição aí é isso aí, cara. É uma coisa tranquila, gostosa, entendeu? Você ia lá, o Hollis era um cara maravilhoso. Para mim, foi um dos melhores competidores da família. Depois o Rickson assumiu o posto de melhor da família, mas o Hollis era um cara que super incentivava. Eu vivi a época que ele competia. Eu gostava de ver, ele é um cara super para frente. Era aquele cara que qualquer coisa que você precisasse, você falava com ele, ele resolvia para você. Era irmão, amigo, pai. E o treino na academia era isso, era muito feliz, era muito gostoso de estar lá, é feliz, você ficava feliz de estar na academia. Eu chegava, tanto é que nosso treino na academia, quando eu era moleque em Copacabana, na Figueira do Magalhães, a gente começava o treino às 5 da tarde, que era o horário das crianças, eu chegava lá às 3 para jogar bola. Eu ficava 1 hora, a gente jogava, eu combinava com todos os garotos para chegarem antes para a gente jogar bola. A gente pulava um muro, uma janela, abria a academia, fazia uma bola de meia e jogando bola mesmo. Uma vez a gente jogou com as luvas, a gente jogava bola com as luvas e as luvas estavam se acabando. Um dia ele chegou mais cedo e falou: pô, quem tá quebrando as luvas aí? Tá? Ninguém, não, pá. Um dia ele chegou mais cedo e falou: pô, os moleques estão quebrando, arrebentando minhas luvas todas. Aí trouxe uma bola de plástico pra gente, para vocês jogarem aí. Então a gente chegava 1 hora para jogar bola na academia. Então era uma coisa muito tranquila, era prazeroso, tá? Tinha alguma ligação com os estudos nessa época? Você era não obrigado, né, mas não, eu estudava a parte da manhã. Então de manhã eu ia para o colégio, voltava do colégio, almoçava, daqui a pouco já estava na hora de ir para academia. Eu pegava um ônibus na frente da minha casa, que eu morava na São Clemente, em Botafogo. Pegava o ônibus e descia no ponto, em frente à academia. E na hora de vir embora, eu entrava no ônibus na porta da academia e saltava na porta da minha casa. Era um circular que ele fazia. Então, era fácil. Total. Era muito fácil. Não é aquele tempo, né, cara? O Rio de Janeiro era muito mais tranquilo que é hoje. Espero que a gente consiga voltar a isso. Vamos ver. Assim esperamos, realmente. E você quer falar alguma coisa? Não. Nessa etapa da sua vida, já era certeza que o seu caminho seria esse? Por todos os irmãos, por toda a família, o caminho ia seguir no jiu-jitsu ou você tinha alguma coisa, vou fazer uma faculdade, vou seguir um outro rumo? Para falar a verdade, eu acho que nem o meu pai tinha ideia de como o jiu-jitsu ficou grande hoje. Né? A gente teve a semana passada um campeonato que tinha quase 11 mil atletas inscritos. Uau! Uma coisa mega, né? Em Las Vegas, num Convention Center em Las Vegas. Quando que a gente achou que o jiu-jitsu ia estar alugando o Convention Center em Las Vegas para fazer um campeonato de 4 dias, onde tinha stand de kimono, garrafa de água, 33 tatames de Master e Sênior, teve campeonato de criança, teve campeonato de adulto, então foi tudo num centro de convenção gigantesco. Eu falei, a gente estava conversando isso, como a coisa evoluiu. E tudo organizado, você sabe a hora que você vai lutar, a hora que termina, que começa.
muito bem organizado. Enfim, eu não sabia que isso ia acontecer, o meu pai também não. Eu acho que ele está hoje lá em cima dando pulo e falando, Feliz. cara, como o jiu-jitsu cresceu, né? E não só cresceu, mas está botando comida na mesa de muita gente, que é legal, de uma forma educada e com direção. Com relação dos 6 aos 14 anos, eu não sei se eu vou treinar, não estava pensando em ser campeão, porque uma coisa que nunca o velho passou pra gente você vai ser campeão, você vai ser lutador. Não, você vai vir na academia para aprender a se defender. Essa era a prioridade dele. Campeão é um a mais, é um plus. Não vai vir na academia para ser campeão. Porque a medalha é uma coisa que hoje você ganha medalha, amanhã você perde. Isso a gente já era, desde criança, já era acostumado. Lógico que ninguém quer perder. Ninguém compete em nada para perder. Tanto é que aquele balanço que ele fazia de pagar mais para quem perdia, você fala, pô, eu quero ganhar menos dinheiro e ganhar a medalha de ouro. Óbvio. Né? E numa fase da minha vida, eu virei para o meu pai, sempre tinha escola junto, né? Eu virei para ele. Isso é uma coisa que eu falo sempre, isso é bem claro na minha memória, cara. Era um domingo, a gente conversando no sofá de casa, eu falei, pô pai, eu com uns 14 para 15 anos, aquela idade de adolescente, falei, pô, quero ser professor de jiu-jitsu. Mas na minha cabeça, eu queria ser professor de jiu-jitsu, mas eu comecei a pegar onda. Eu queria ser surfista também. Eu falei, pô, eu vou dar aula de jiu-jitsu meio expediente, o outro meio expediente eu vou surfar. Essa era a minha ideia. E foi essa época lá no Rio onde todo mundo, surfista e já a começou, exato, começou a, isso, tem um agregado, ficou mais agregado. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, cá para mim, né? Pô, vou ganhar um dinheirinho, ainda vou poder pegar onda aí. Aí ele, amanhã é segunda-feira, você começa na academia. A academia abre às 7. Você chega lá às 6h30 para ajudar a arrumar, fica até o meio-dia, você tem 2 horas de almoço, quando for às 2 da tarde você volta para a academia, de 2 até a hora que o último aluno sair da academia, por volta de 10, 10h30. Isso é uma coisa que eu olhei para ele e falei, cara, que horas que eu vou pegar uma? Ele falou, e quando eu falei isso com ele, eu assinei um contrato de 30 anos. Um contrato realmente? Não, um contrato. Eu fiquei na academia durante 30 anos. Dos 14 aos 40 e poucos anos eu estava na academia. Eu só saí quando eu vim para a América. Com 43 anos eu vim morar na América. Praticamente 30 anos. Então, é uma coisa que... Então eu tomava café, almoçava e jantava. E durante as refeições eu falava de jiu-jitsu. Então, aquela minha imagem de que, pô, eu vou ser professor de jiu-jitsu e vou fazer o que eu pegar onda, não. Foi mais que uma universidade, né, cara? Então a coisa, ela foi de um jeito que foi muito, muito bom, que eu tive um aprendizado muito bom, mas uma coisa que você tem que estar ali, você tem que estar presente, entendeu? Sim. E o velho, quando falou isso, eu falei, pô, você é professor com 14 anos. O meu primeiro emprego na academia não foi dar aula de jiu-jitsu, foi limpar a academia. Então, eu limpo a academia melhor do que todos os meus professores. Eu limpo o banheiro melhor do que todos eles. Uma vez ele me fez limpar o banheiro 4 vezes seguidas. Quando eu cheguei, eu falei, pô, pai, por que tá fazendo isso comigo? Pô, eu sou o dono da academia. Ele falou, quando a gente faz bem feito, a gente faz uma vez. E desse dia em diante, eu nunca mais limpei mais de uma vez. E a mesma coisa o tatame. Eu varria o tatame antes das aulas. Quando terminava, eu varria o tatame. A academia estava sempre limpa. O velho era aquele cara muito meticuloso. Ele chegava na academia, às vezes ele passava a mão numa fresta e falava, quem é que limpou a academia hoje? Então você fala, caramba. Então a coisa tem que, né? Porque o aluno quando chega, ele quer ter o kimono dele. Na época a gente fornecia kimono, então era uma coisa assim impressionante. A gente não tinha 30 kimonos, a gente tinha para mais de 1000 kimonos. Caramba! O kimono era a academia que fornecia. Então você chegava na academia para ter uma aula, na época da Rio Branco, você ganhava uma cestinha que tinha um kimono, uma toalha, uma sandália, um sabonete e uma chave para o teu armário. Você ia lá, trocava de roupa, pegava o teu kimono, fazia a tua aula. Quando você ia embora, você deixava o kimono numa cesta. E ia embora. Quando você voltava na próxima vez, tinha um outro kimono no armário com o seu tamanho, o roupeiro te dava para você ir lá, fazer a tua aula e deixava para trás. Esses kimonos eram levados para lavar 2 vezes por semana.
no sítio que tinha em Teresópolis. Aham. Né? E a gente pegava, tipo, na terça-feira o cara pegava e na quinta-feira, na sexta, eles pegavam, tinha uma Kombi que vinha pegar os kimonos. E os kimonos que estavam rasgados iam para ser costurados, os kimonos que eram limpos, eram lavados, eram dobrados e botados de volta e traziam de novo. Então é uma remessa que ia o sujo e voltava com o limpo. Então tinha sempre um estoque, né? E a gente não tinha em Teresópolis, na época, não tinha uma máquina de lavar kimono. Era uma máquina industrial, a gente tinha umas 5 máquinas. Caramba. Do tamanho de um Fusca. Lavavam 20 kimonos de uma vez. Caramba. 20 a 25 kimonos. E isso é tudo próprio? Tudo próprio, exatamente. É uma organização, uma coisa impressionante. A coisa, ela começava e terminava, não tinha esse negócio. Então a aula começa no horário e termina no horário. O meu pai, na época, as pessoas às vezes falavam que ele era bem rígido com o negócio de aula. Porque se você chega atrasado, você como aluno, você tem o direito de chegar atrasado. Você vai ter o resto da tua aula. Você tem meia hora de aula, você chegou 10 minutos atrás, você vai ter 20 minutos de aula. Né? O professor, se chega atrasado, tem 2 coisas que o aluno vê e ele não fala. Uma, você não gosta do que você faz, ou você não gosta do aluno. Ele pensa, mas ele não te fala isso. Então, você chegar atrasado para dar uma aula é a pior coisa que tem. E o meu pai falava, quando você chegar atrasado, você vai pagar uma aula de graça para esse aluno. E tinha muita gente que chegava atrasado, os professores que trabalhavam com ele, ficavam chateados com ele, porque, pô, eu cheguei atrasado porque eu tive um problema, porque eu tive... Então, sempre tem uma desculpa. Não para com a desculpa, sai mais cedo. O cara que veio para ter aula contigo, ele também tem a família dele, ele também tem os problemas dele. E o velho era direto com isso. Né? Isso, você bota isso aí há 30, 40 anos atrás, né? No Brasil, que é um país de terceiro mundo, que todo mundo fala, não tem importância, brasileiro sempre chega atrasado. Isso não existe. A aula começa na hora, termina na hora. Total. Então, eu hoje, né, eu ainda vejo isso. Se eu marco uma coisa e o cara chegou 20 minutos atrasado, 15 minutos, eu vou embora. Eu acho justo. Porque, pô, não é... Marcou, tá marcado, é isso aí. Não, e eu já te peço desculpa de antemão, né? Eu vou te estrangular depois. Então... É o diretor. Aqui só teve 1h30 depois. Não, mas isso aí os caras estavam arrumando, eles marcaram, tá tudo Ai, certo. meu Deus. Então, você vê que é uma coisa, é ser profissional. Há 50 anos atrás, o velho já fazia isso no Brasil. Então, essa é a escola que a gente tem e que muitos alunos nossos que saíram da gente têm também, mas acabou-se aquele jeitinho brasileiro. Isso é que a gente tem que acabar. Aqui no Brasil, a gente chega atrás. Aqui no Brasil não tem importância. Tem sim, cara. Você imagina, você deixou de fazer o que você está fazendo para vir fazer uma aula e o cara chegou atrasado. Tu fala, porra, o professor chegou atrasado. É inadmissível. Sim. É inadmissível. Total. E o velho é muito rigoroso com isso. É, né? Mas Bem, eu sou assim também na academia, cara. Se você quer ter sucesso, você tem que ser assim, porque é justo. O aluno querer chegar atrasado não tem problema. Eu não vejo nada demais nele, é problema dele. Ele só vai ter o resto de aula aqui. O resto de aula. Porque depois eu tenho outro aluno, infelizmente eu não vou atrasar o outro aluno. E aí os caras comigo já sabiam isso. A gente até conversou antes, estava falando sobre isso. A gente começava as aulas às 7 da manhã até o meio-dia. Então de 7 a meio-dia eram aulas particulares. De meia hora eu tinha um aluno. Durante 20 anos, 30 anos que eu fiquei no Maitá, o horário da manhã era sempre cheio. E o horário mais cheio era de 7 às 10 da manhã, 10h30, porque o cara saía dali e ia para o trabalho. Então, se o cara faltar, eu fico sem fazer nada. Se ele chega atrasado, eu tenho outro depois. Eu vou falar o que para o outro aluno? Então, os caras já sabiam. Eu acostumei eles a saber que, pô, se você não vier, não vem. Se chegar atrasado, vai ter 10 minutos de aula. Tudo é disciplina, né, É cara? disciplina, entendeu? Não pode, não pode. E querendo ou não, nisso educa também. Né? Você tá educando aos poucos, né? Uma curiosidade aqui, mestre. Antigamente, quando eu vejo os vídeos né, das pessoas das antigas assim treinando, eu via que só tinha kimono branco. Tinha outros kimonos de outras cores assim antigamente? Era só branco, né? Não me lembro de outras cores, cara. Não tinha, na minha né? infância toda, branco, toda né? era branco. Tem algum motivo por isso? Pra isso? Cara, não sei, hoje em dia muita cor de kimono, né? Era branco e era uma lona. O kimono era como se fosse uma lona, era diferente. Hoje aí começou mudando aquele caque, pouquinho, né? Aquele... hoje virou um negócio, né? É. É aquele que se fala, pô, é um business isso. Então o cara vendeu um kimono branco, azul, preto, a academia parece que ganha mais dinheiro e acaba fazendo
uma árvore de Natal dentro da tua academia. Eu sou contra, eu acho que cada um faz o que quer. Mas eu acho que o uniforme Padrão. é padrão. Você vai num colégio, tem uniforme. Você não vai no clube do Flamengo com a camisa do Vasco. Você não entra. Não entra. O cara vai falar para você, por favor, tira essa camisa. É a mesma coisa. Exato. Não tem nada demais. Sim. Você quer treinar na minha academia? Eu vou te dar um kimono, você treina, porque você vai fazer propaganda para a academia. Eu não quero um cara de outra academia na minha academia. Isso é uma coisa que as pessoas vêm falar, posso treinar com o meu kimono? Aí o cara tá ali com aquele kimono dele, com o logo vermelho, e no meio dos teus fazendo a propaganda da academia dele. Ele nem aluno é. Exato. Por que eu vou dar esse crédito para ele e eu não dou um crédito para o meu aluno que está comigo há 10, 15, 20 anos? E não deixa ele treinar do jeito que ele quer. Ele segue a regra, mas o cara que chega novo não precisa. Então isso não existe. Eu sou totalmente contra isso. Total. Nessa época não era um business? Não era visto como um business? Era visto, eu acredito que sim, porque eu não administrava. Quem administrava era o meu pai, meus irmãos mais velhos. Com certeza. Mas a coisa funcionava redondo. Pode, não pode, não pode. Então tem regra. A regra tem que ser cumprida. Entendeu? Não, eu falo mais no crescimento do jiu-jitsu, né? Porque 40 anos atrás, como você falou, né? Vocês davam todo o aparato, né, pro aluno, tanto de kimono, lavava o kimono, né? E foi um crescimento que veio da família de vocês, né? Esse crescimento do jiu-jitsu, e hoje tá com 11 mil pessoas, né? Como que é o nome do espaço que foi? É o Mundial, Convention Center. Convention Center. Nessa época, as pessoas não viviam de jiu-jitsu, a não ser que fosse dono de academia, correto? Tinha bem menos academias, né, cara? A gente tinha algumas academias. E a academia principal era a Academia Gracie, que era do Hélio Gracie, do Carlos Gracie. Isso tu tá falando de que ano, Messi? 1900 Pô, você bota aí há 50 anos atrás, cara. 60 anos atrás. Você, entendeu? 1960. Eu não era nem nascido, mas a coisa já funcionava redondo. Eu sou de 1965. Entendeu? Pra você ver, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma foto minha com o kimono pequenininho com 1970. Caramba! Tem um campeonato, uma fotinha no campeonato. 5 anos, né? 6 anos. Exato. Exatamente. Então tu ganhou teu primeiro mundial com 26? Não, o meu com 32. Foi em 96 teu primeiro, 96. né? Tu vê quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, ele foi campeão mundial na preta. Tá bom, pai. Já era master. Já era master com 26? Com 32. 32. Foi quando teve o primeiro mundial. Com 96 eu tinha 32. Caramba! Aí 33, 34, 35 para 36. Foi o meu último ganhou mundial. 96, 97, 98? E 99. E 99. 2000 eu não competi mais. Aí tu parou de competir. Parei. Em 2000 você parou de competir? Eu não competi mais no mundial. Mas eu continuei competindo o Abu Dhabi. Eu competi em 99 o Abu Dhabi, 2001 e 2003. E o Abu Dhabi é outro campeonato também que a gente muito olha forte. Como era lá atrás e como é agora. É muito forte, Continua, a mesma crescimento, coisa. Né, cara? O show que os caras estão fazendo. A gente estava comentando isso, que, cara, a vontade de competir é muito grande, a vontade de querer competir é muito grande, mas eu fiz tudo isso na minha época áurea. Então, eu tive um ano muito bom para mim, que foi o ano de 99. Eu fui campeão carioca, campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão mundial, campeão de Abu Dhabi. E no final do ano lutei com o Sakuraba. Com 65 quilos eu. Então, é uma 65? Coisa... E o Sakuraba tinha quantos quilos? Uns 80, era bem mais, né? 83, era uns 30 quilos a mais. Uns 20 e poucos quilos, 20 quilos. Caramba! Então, cara, você fala, você não quer competir hoje? Cara, eu quero. Mas eu comentei com ele. Ele tá falando isso porque eu fiquei 5 anos parado, eu voltei a lutar. Eu falei, mestre, por que tu não luta mundial, cara? Tu vai matar todo mundo. Ele olhou assim pra mim e falou assim, que lutar mundial o quê, cara? Já lutei, não quero mais lutar não. Tô em outra fase. Total. E né, a realidade é... Não é que não queira, mas eu acho que... Tem que valer a pena. Para ser honesto, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu não tem dinheiro para me pagar. Exatamente. Eu tenho trabalho. Eu não é aquele cara que você fala, tu não tem trabalho, faz uma lutinha aí. Não é assim, eu não quero mais. Eu já fiz. Hoje, eu não sou mais campeão, eu já fui. Fala, não, mas você tem um título de campeão, tudo bem.
Mas eu não sou o campeão. O campeão hoje é o cara que ganhou em 2023 o campeão mundial adulto. O Master é uma outra qualificação. A gente está falando do adulto. Eu fui campeão no adulto. Não que eu não quisesse ser no Master, eu quero, mas essa fase passou para mim. Eu tô visando outra performance, outras coisas, entendeu? E Nessa época, nessa 99, que você ganhou tudo, pra essa luta no final do ano, foi em Abu Dhabi também? não, foi Vale Tudo Pride no Japão. Pride. Vale tudo, Pride. Vai tirar no Google depois pra tu ver a pancadaria. Eu vi. Essa Eu ia luta fazer foi uma pergunta aqui. Você considera esse momento um dos mais memoráveis da tua carreira em competição? esse ano. A luta com o Sakuraba, não. Não? Não, porque foi uma coisa que apareceu pra mim, assim, o Rickson falou, pô, tu quer lutar? Foi uma coisa meio que de repente, eu falei, quero saber como é que esse cara vai me ganhar. Aí eu falei, cara, só tem que mudar um pouco a regra. E a gente fez um acordo na regra. A regra são 2 rounds de 15 minutos, meia hora. Caramba! 15 minutos aí na porrada. São 2 rounds de 15. E eu só quero uma coisa, se não houver finalização e nem nocaute, a luta tem que ser dada como empate, porque eu sou muito mais leve. E os caras aceitaram. E a luta foi, cara, eu não ganhei a luta, né? Eu falo pra todo mundo, falo, pô, que você... Eu não ganhei a luta. O cara me bateu pra caramba, ele teve uma larga vantagem na luta, mas o contrato é o contrato. Quando chegou no final do último round, do segundo round de 15 minutos, faltavam 20 segundos para acabar a luta, nem isso. 20 segundos para acabar, eu tava na corda, ele pegou a americana, né, que tava até pega errada, e eu tô com a minha cabeça na corda, eu olhei pro Rickson, eu fiz assim para ele falou, falta 20, ele fez assim, falta 20 segundos. O juiz nessa hora interrompeu a luta, parou e deu a vitória pro Sakuraba. Ele falou que ia quebrar o meu braço. Ou seja, eu falei, cara, gente, isso aqui não é briga de criança, isso é briga de adulto. Entendeu? Teve uma discussão no ringue na hora, foi uma confusão. Eu falei, cara, como é que o cara para? Então, pro cara do Ocidente com o Oriente, a diferença é tratada de outro jeito. Porque teve um japonês numa luta depois que o lutador arrebentou ele e o juiz não parou a luta. Caramba! Então eu falei, cara, essa diferença não pode. Então o que eles queriam? Eles queriam forçar o Sakuraba a lutar com o Rickson, com o Royce, com todo mundo que veio depois. E eles conseguiram, entendeu? E se o Sakuraba tivesse um empate com um cara de 65 quilos na época, ia ser uma coisa horrível, entendeu? Exato. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Eu fiquei com isso aí engasgado. E na Porque ninguém época sabe. ele era estrela também no Japão, né? Já era estrela. E a gente não sabe se ele ia realmente quebrar o meu braço nos próximos 20 segundos, podia até acontecer, ou se eu ia bater, ou se... mas o juiz foi lá interromper, foi feio, né, cara? Então, e depois disso eu falei, pô, isso aí foi uma vergonha, entendeu? Mas ali você acha que o juiz deveria deixar quebrar, se fosse o caso? Eu sou muito flexível, cara, de braço, eu coço a minha orelha com a mão, entendeu? Então, eu acho que o juiz tinha que ter deixado, que se quebrar é problema meu. Ele não pode intervir. Não é uma luta de criança que vai quebrar o braço da criança, você protege a criança. Entendeu? Isso hoje ainda existe no campeonato de criança. Se o juiz vê que está machucando, ele para. Não, vale tudo, cara. Vale tudo. Isso é uma luta. Era muito pior do que o UFC hoje, cheio de regrinha. Então, é uma coisa bem... E o cara ter parado, você viu, houve uma intenção para isso ser feito. Nessa época, o que eles já pagavam era muita grana? Para esse campeonato? Era uma época boa, mas eu vou te ser sincero, essa foi a luta que eu mais apanhei, que eu ganhei menos dinheiro. Sério? É coisa que a gente não fala muito, não interessa, entendeu? Não vou falar de valores, mas não foi uma coisa assim, porque foi o main event, foi a luta principal. E foi meio que chamado de última hora, que eu acho que alguém falhou de lutar com ele e me chamaram. O Rickson falou, tu quer entrar? Eu falei, cara, vamos lá. Eu queria ver como é que esse cara ia me ganhar, mesmo mais pesado. E ficou provado que, pra mim, ele não me ganhou, entendeu? No máximo. É lógico que ele ganhou sim, ele teve uma ampla vantagem na luta, mas ele não me finalizou e não me nocauteou, né? Eu nunca falei que eu ganhei essa luta, eu achei que eu não ganhei. Se for ver pro ponto, eu teria perdido, tem que ser honesto. Total. Teve alguma diferença no seu treinamento? Nessa época você treinou basicamente igual? Não, na verdade treinava igual, cara. Eu acho que todo atleta lutador de jiu-jitsu, eu nunca fiz diferente do que os caras estão fazendo hoje. Eu tomava café, almoçava e jantava jiu-jitsu. Falo isso toda hora. Né? E durante as refeições a gente fala de jiu-jitsu. Então, para você ver, pro meu treinamento de Abu Dhabi, por exemplo, no primeiro Abu Dhabi, eu tirei o kimono uma semana antes. E fui lutar sem kimono. No segundo,
eu tirei 15 dias antes. No terceiro, eu tirei 3 meses antes. No quarto, que eu perdi, eu tirei 2 meses antes e eu perdi. Qual é a explicação? Não tem explicação. No Vale Tudo, eu já treinei durante 15 dias antes, um mês. É lógico, você precisa de um tempo para se adaptar, porque é sem kimono, vale soco, tem que ter uma outra diferença. Mas eu nunca deixei de treinar de kimono, porque o kimono me lapidava muito, eu gostava de treinar de kimono. Até hoje eu gosto muito de treinar de kimono, então eu fico à vontade com isso. Eu não sei como é que você vê isso, mas tem muita... A gente hoje, o nosso negócio é de kimono. Nada contra o sem kimono. Eu me adaptei muito bem para a luta sem kimono, né? Mas a gente não tem aula todo dia sem kimono. Você tem na tua academia? Não, na minha academia eu tenho, na realidade, 2 aulas sem kimono. E não é uma aula que pega. Não, a maioria da galera gosta de ir kimono mais. Por quê? Eu sinto que é um rola mais devagar, é um rola que você se machuca menos. Porque quando você não tem onde pegar, é mais o vigor físico, né, mestre? Mais a velocidade, E quando você tem kimono, você tem onde pegar, você tem como dar uma segurada, você tem como... O carro-chefe das academias é o kimono. É o carro-chefe. A gente hoje treina jiu-jitsu, a gente ensina jiu-jitsu. Né? O sem kimono é uma coisa que é adaptável. A gente consegue tirar o kimono e dar um treino de jiu-jitsu. Completamente diferente do cara que treina sem kimono. Se você botar o kimono nele, ele fica completamente perdido. Pra gente não, a gente treina consegue. Eu posso não estar no mesmo nível, eu não estou falando que é igual, mas você consegue se adaptar rapidamente. Agora, o cara que treina sem kimono e bota o kimono, ele fica amarrado. Mas eu sinto que mudou bastante também daquela época pra cá, porque antigamente não tinha tanta essa questão de atacar pé e joelho como se tem agora, né? Pô, sempre fiz isso, cara. Não, sim, mas não era todo mundo, né? Não era. E hoje em dia eu já sinto que o pessoal já tá mais treinando isso, porque veio... Os americanos aprenderam, os australianos aprenderam jiu-jitsu. A gente tem, não sei se você chegou a pegar essa época, mas a época que treinava sem kimono, ou no jiu-jitsu de kimono, quando você ia pro pé, os caras ficavam sapateiro. Sapateiro, meio que tirando assim com a pessoa que tava fazendo. Então o cara ficava até envergonhado de dar uma chave de pé. Verdade. Mas acho que por que as pessoas tendiam a usar menos? Porque elas não sabiam? Que a técnica não tinha chegado ainda? Eu não acredito que a técnica não tinha chegado. Eu acredito que tinha essa cultura no Brasil, principalmente no Brasil. Eu particularmente, eu sou um cara que eu gosto de atacar muito pé e joelho. E desde a faixa roxa eu atacava pé e joelho bastante. E a galera brincava na academia. Pô, sapateiro, Rafinha não sei o que. Pô, isso não vale, isso não sei o que. Mas eu sempre gostei. Desde faixa roxa, meu professor me deixava. Eu treinava aqui no Rodrigo, ele falou, não, pô, os mais graduados... Eu já acho que eu tenho uma outra desculpa para isso. Eu acho que a chave de joelho e chave de pé machuca muito, né? E se você é um cara graduado e você treina com um cara menos graduado e você pega o cara menos graduado, machuca. Ele às vezes ele não consegue ver na frente e pede para parar. Ele não pede para parar. Quando ele pede para parar, já machucou. Exatamente. Então tem uma coisa que tem que tomar um cuidado muito grande. Então, às vezes, as pessoas deixam de fazer isso na academia para não machucar os alunos. É uma coisa que aí virou um negócio, né? Mas eu acho que tem que valer, tem que educar aos alunos a entenderem que é uma coisa que existe e funciona no campeonato, sem kimono, de kimono, funciona da mesma forma. É perigosíssimo, é como outra coisa qualquer. E aí houve um pouco essa separação, então as pessoas começam a evitar. E o fato de evitar, talvez o pessoal do jiu-jitsu não fique tão lapidado, hoje está se mudando isso, com essa chave de pé e de joelho, que deveria estar, eles não fazem. Então diminuiu esse ritmo de treinamento com isso. Tanto que a confederação demorou um tempão. Quanto tempo para liberar? Exato. Liberaram agora, o que? 2 anos atrás? Exato. Só para faixa preta? Só para faixa preta. Né? Então, como é que o cara que é até a faixa marrom, ele não treina, ele não pode treinar, então só na preta. Aquilo, é difícil, né, cara? Sim. Nessa época você treinava em pé também? Um pouco? Treinava. Na verdade, eu treinei bastante em pé. Eu fui vice-campeão brasileiro de judô, né, na época do Chiquinho, os caras do Flamengo, os caras bem bons. Competi fora também, nos Estados Unidos, algumas vezes. Fui para o Alberto do Colorado, que é um centro de treinamento que tem no Colorado, bem legal. Eu gostava de competir. E uma coisa que eu comecei a treinar judô exatamente
para poder me ajudar no jiu-jitsu. Né? Então, eu gostava de treinar em pé, porque eu gostava de cair por cima, eu gostava de passar a guarda, eu não gostava de ficar puxando. Não que eu não quisesse, mas eu até gosto de treinar por baixo, mais hoje do que antes. Mas eu gostava de cair por cima e cair com essa vantagem de um ponto, de uma vantagem, entendeu? Já na frente. E o judô me ajudou muito com isso, me fez eu melhorar muito na parte de competição. Fora que o judô, na parte em pé, ele é muito mais intenso que o jiu-jitsu, é a pegada. Então eu gostava por causa do treino também. Sim. O jiu-jitsu o cara já deita e fica deitado ali, aquele treino mais tranquilo, né? Lógico que existem treinos e treinos. Intensidade de treino. Não vou generalizar, mas hoje a rapaziada aí treina como a gente treinava quando eu era garoto. Entendeu? Eu treinava de manhã, de tarde, de noite. É o dia inteiro o couro comendo, entendeu? E voltava para de noite de novo, de tarde de novo. Então é isso aí. Depois de 99, que você voltou do Mundial, você estava no Rio ainda, nessa época? No Rio. Como que foi esse processo? Porque ali você parou de competir, correto? Não, na verdade eu não parei, cara. Eu tive uma hérnia de disco na lombar, por isso eu não competi o 2000. Eu pulei esse ano. Quem foi campeão nesse ano foi o BJ Penn. O primeiro gringo a ser campeão mundial. Eu não competi esse ano. E aí, 2001, eu já falei, cara, eu já estava pensando em ir para o Vale Tudo, tinha o Abu Dhabi, eu já estava com outras visões que eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer outras coisas. Você tentar fazer outras coisas porque ali já não tinha mais para onde ir? Não tinha. O Campeonato Mundial é sempre uma coisa legal pra caramba, você ser campeão. Mas eu já estava chegando numa idade que eu já fui campeão no adulto de Master, eu era Master. Então eu queria testar as outras coisas, eu queria testar o meu potencial, continuar no Abu Dhabi, que eu queria ter mais uns títulos no Abu Dhabi, eu queria lutar no Japão, que naquela época começou o Pride, depois era o Pride, eu esqueci o outro evento, mas o Pride é o Vale Tudo do Japão, que foi o primeiro que o Rickson lutou, depois o Pride, então aquilo ali era uma coisa que me encheu os olhos, entendeu? Eu falei, eu vou migrar da parte esportiva, que é uma coisa que não está dando dinheiro, né? Hoje em dia, você que ser campeão mundial, você ganha uma medalha. Se você for o número 1 do ranking, a confederação está te pagando um pouquinho. Mas quantos campeonatos você vai ter que ganhar para ser primeiro do ranking? E naquela época não tinha, entendeu? Eu tinha um patrocínio que era bem pequenininho, quase nada. Então, para mim, eu falei, cara, eu vou migrar para a parte que era o Abu Dhabi, que já estava dando dinheiro. O Abu Dhabi, para você ter uma ideia, se você tivesse a melhor finalização, você ganhava dinheiro. Se você fosse a melhor luta, você ganhava dinheiro. Caramba! Se você fosse campeão, você ganhava dinheiro. Então teve um ano que eu saía com a sacola. Inclusive você, né? Eu peguei tudo, entendeu? Durante os 3 anos que eu competi, eu fui melhor luta, melhor finalização. Foi legal pra caramba. Eu falei, caramba, eu não tinha isso no jiu-jitsu. Eu espero que os atletas do jiu-jitsu que estejam escutando a gente e que a próprias confederações e federações incentive esse tipo de coisa. Porque realmente o cara compete, o cara fala, pô, voltei com uma coisinha, com um dinheirinho, é muito legal, cara. Total. E esses anos foram todos em Abu Dhabi, entendeu? E aí abriu um leque para uma outra competição. E aí eu me foquei um pouco mais no sem kimono e foquei um pouco mais, lógico que a minha academia eu dava aula de manhã, de tarde, de noite também, e aí ia para esses campeonatos. E depois então veio o Vale Tudo, que foi o Rickson que me colocou. O Rickson fez a primeira edição, depois me chamaram para lutar, ele me colocou. E o Pride também, na mesma segmento. Que ano que era isso? 2002? Cara, 99, 98, 99 já teve, 2000, 2001, e aí foi. Os Prides normalmente no final do ano, no último dia do ano, dia 31 pro dia 1º. Era a festa de final de ano deles. E era um show, né? A gente passava o ano e quantas pessoas eram naquele estádio? 60 mil, 50 mil, né? Cara, era gente pra caramba. Eu cheguei a lutar num estádio com 60 mil, mas eu vi o Royce e o Rickson lutar num estádio com 100 mil pessoas. É o Tokyo Dome, que é um dos maiores estádios do mundo, cara. 100 mil pessoas. Eu não lutei com esse estádio, não, mas o Royce e o Rickson lutaram, cara. Você percebia a diferença da quantidade de pessoas, o environment ali do lugar ali, pra você te dava uma energia maior? Não, você consegue ver isso, né? Mas o mais importante, eu acho que a pergunta é o seguinte, quando você tem muita mais gente, quem que você escuta? Cara, eu só escutava a voz do Rickson quando ele era meu técnico, impressionante. E o Royce, mais vezes eu fui com ele também, ele falou, cara, eu não escuto ninguém, eu só escuto a tua voz. Então você consegue filtrar, isso é legal pra caramba. E esse campeonato foi no Japão, não era? Esse é o Pride do Japão. Japão. Né?
Porque lá no Japão eles são bem cordiais, né? Eles são Muito. sempre bem calmos, não é igual aqui nos Estados Unidos principalmente, que é uma gritaria, uma loucura. Então talvez facilitava isso também, né? Você ouvir o corner, né? Não, mas tem uma hora que tem por 100 mil Uma zoeira. pessoas, os caras estão gritando. O negócio é que se você faz um movimento, eles falam, "Oh!" Se o cara te fala, "Oh!" Então é uma coisa diferente. Eles vibram, independente de você ganhar ou perder, eles vibram com a tua postura de lutador, de samurai. Eles pregam muito isso, entendeu? Pela pessoa que você é, se você é um cara família. Isso é legal pra caramba. Total. Então eles te aplaudem pela pessoa. Eles não estão preocupados se você vai ganhar ou perder. É lógico, ganhar é muito Claro. bom, né? Mas eles querem ver a pessoa. O Rickson é um semideus no Japão, cara. O Rickson é impressionante, entendeu? O que o Royce foi nos Estados Unidos, o Rickson é no Japão. É impressionante. O Royce hoje é muito conhecido também no Japão, mas o Rickson no Japão é um semideus. Quem que foi que realmente... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, vai. Quem que foi que trouxe mais o... Vamos pôr assim, o jiu-jitsu para fora do Brasil? Que iniciou realmente essa... É difícil falar, né, cara? Se a gente voltar no tempo, o Carlos e o Hélio, que eram os patriarcas da família, foram os dois que entraram de cabeça nisso, acreditaram. Né? Eu acho que o Hélio era o cara que fazia tudo que o Carlos falava para ele fazer, era unha e carne, como se fala. Né? O Carlos era o cara que era não só o mentor, foi o professor, o diretor da academia durante um tempo com meu pai, e depois ele virou o manager do meu pai. Então ele que fazia as lutas. Então veio gente do Japão para lutar com meu pai. Os jornalistas não acreditavam, achavam que as lutas do meu pai eram combinadas. Então teve um jornalista, inclusive, que trouxe um lutador do Japão e botou na casa dele. E não deixou ninguém falar com ele para lutar com meu pai. E depois foi lá e perdeu. Ele falou, cara, agora eu acredito em vocês. Porque achava que eram as lutas combinadas, entendeu? Como é que pode um cara magrelinho, lá do Nordeste, né, e ganhar de um japonês, entendeu? Isso depois a gente já estava morando no Rio nessa época, eu não era nem nascido, mas assim, isso começou aí. Então eu acredito que os dois foram os caras que mais fizeram pelo jiu-jitsu no mundo. A gente hoje não estaria sentado aqui falando de jiu-jitsu se não fosse eles, tivessem acreditado em tudo que eles fizeram, né? E aí vem as gerações, tiveram sorte de ter mais filhos homens do que filhos mulheres, nada contra, não estou aqui discriminando ninguém, mas ajudou muito na causa deles, né? Que é a época de lutador, de lutar, entendeu? E a coisa foi fortalecendo. A gente até hoje tem a Kira, que foi uma grande campeã na família, entendeu? E tem outras meninas que treinam e lutam também, mas ajudou muito a continuar a perpetuar a hierarquia da família, né? E do jiu-jitsu. Total. Né? A bola continuou rodando. E Pode falar, pessoal. E isso tudo, né? A coisa vai evoluindo e o jiu-jitsu chegou onde chegou. É lógico que depois da família tem vários lutadores, mas eu acredito que começou com os dois, depois veio para os sobrinhos, filhos, primos, netos, né? E hoje a gente tem não só dentro da família, tem fora da família um legado que faz a mesma coisa que a gente faz tão bem ou igual. Total. São uns lutadores muito bons, cara. Eu fui ver o Mundial esse ano, cara, eu fiquei impressionado os caras do meu peso, os caras com a velocidade, eu falei, cara, eu fiquei sentado, eu falei, nossa. Aí o cara tava do meu lado e falou, olha, nada diferente do que tu fazia na tua época. Eu falei, cara, mas eu agora tô vendo, os caras estão muito rápidos. Ele falou, cara, na tua época era rápido também. Mas eu esqueci. Sim. Mas é exatamente, não dá pra treinar com esses caras hoje. Os caras malham, treinam, correm, se alimentam bem, tem nutricionista. E eu fazia isso há 20 anos, 30 anos atrás, eu fazia. Não é diferente, mas existe hoje uma modernização de tudo isso que está acontecendo. Profissionalismo também, né? Profissional. Eu já era, mas hoje os caras estão muito mais profissional. Sim. Hoje os caras têm patrocínio. Eu brigava para ter patrocínio. Eu fui ter patrocínio, eu ganhava uma camisa e um calção. Era o meu patrocínio. E era, entendeu? Campeão carioca, campeão brasileiro, não ganhava nada. Não tinha dinheiro. Aí depois comecei, né? Eu me lembro da Van Sport, do Alfaces, restaurante Alfaces na época, que começou a me ajudar, ajuda de custo. Isso, pô, muito legal, né, cara? Isso para um atleta não tem preço. Total. Hoje a gente vê hoje o Estado ajudando, né? O Brasil hoje, né? As confederações ajudam às vezes.
É muito legal isso, cara. Eu acho que o país ajuda, né? O Brasil ajuda também. A gente mora fora, mas a gente está sempre ligado com o Brasil. Os Estados Unidos é um celeiro de lutadores que estão se criando aqui. Os caras, irmão, os caras treinam pra caramba, os caras são muito profissional. São. E tem bons professores que vieram do Brasil, eles exportaram isso. Daqui a pouco já tem bons professores, daqui a pouco não, já tem bons professores americanos e já tem muito bons lutadores americanos também. Uma safra nova que está vindo, maravilhosa. Hoje em dia, Messi, quem tu acha que está representando um dos maiores representantes assim da família no meio do jiu-jitsu? Não só no jiu-jitsu, mas como no MMA também. Porque veio vocês, veio o Roger Gracie, né? Que indiscutivelmente na época dele sobrou. Aí depois dele veio o Kron, veio, né? Hoje em dia, quem tu acha assim que é um dos maiores representantes assim do jiu-jitsu da família no cenário atual? Cara, a gente tem o Neyman. Bellator, Tá bem. É um cara muito centrado, é um cara focado em tudo que ele faz. Eu gosto muito de ver ele lutando, né? E tá sempre tentando melhorar, sempre tentando aprender. É um garoto que ainda é novo, mas já está começando a ter uma maturidade, né, nas lutas. Mas eu acho que tem uma geração nova de sobrinhos que estão crescendo ainda, né, que ainda não são expoentes. Mas eu acho que mais do que isso, a gente conseguiu criar dentro do jiu-jitsu nomes que hoje representam não só a família, mas representam o jiu-jitsu e o Brasil, entendeu? Isso é muito legal. O Brasil é um celeiro de lutadores, cara. A gente tem hoje aí nomes muito bons, tanto no UFC, tanto no Bellator, tanto no Abu Dhabi, tanto no Mundial de Jiu-Jitsu. Tem os americanos? Tem os australianos? Tem os canadenses? Tem, mas o brasileiro, cara, é diferente. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado pela NASA. Tem que ser. Quem que é para vocês dois agora, quem que é o brasileiro que mais representa o jiu-jitsu no UFC? Cara, eu tô meio por fora do MMA, mas pensando aqui rapidamente, hoje o Bronx é um, né, mestre? Charles é um. O Bronx é um cara que tá bem completo, né, cara? Ele é um cara muito bom de chão também e é bom em pé. Bom em pé. Então ele consegue fazer essa fusão. No jiu-jitsu, quando ele precisa, ele usa o jiu-jitsu. Eu diria o Charles do Bronx realmente é o que tá mais, né? Eu acredito que o Neyman também no demais, jiu-jitsu. É verdade. É um cara que é muito bom de jiu-jitsu. A gente teve aí durante um tempo o Demian Maia, que não tá mais. Então é um ciclo, cara. As coisas vão mudando, entendeu? Sim. Você consegue dizer pra nós quantos irmãos tem na família? Irmãos eu sei. Irmão é fácil. Meus irmãos é fácil. E primo também. Eu tenho 22, 21 primos 21. E tenho 9 irmãos. 8 irmãos a mais, Caramba, 21 primos. Mas aí já tem os filhos dos filhos. Quantos membros tem na família hoje, cara? Muita gente. É uma conta. Fala o nome de todo mundo aí, pô, eu vou me esquecer de alguém. Então não me bota nessa sinuca de bico, não. Eu tenho uma pergunta aqui que é inclusive do Marcos, que ele mandou pra você. Ele falou, você cresceu numa família de jiu-jitsu desde os 3 anos, como você falou, e no início era uma brincadeira ali. Mas você consegue lembrar a idade que você tinha quando você falou, bom, agora sou eu, é a minha vez de carregar o legado da minha família? Você já tinha, sei lá, 20 anos? Não, mas eu me lembro, eu com 8 anos, cara, fazendo pose na frente do espelho. Magrelo, entendeu? Aquele cara bem franzininho, levantando o pescoço, falando, pô, sou bom pra caramba. O jiu-jitsu me deu uma confiança muito grande, cara. Eu, desde criança, sempre me motivou a estar no tatame e me deu uma força extra, entendeu? E eu acho que isso pra criança não tem preço. Eu não era nada, eu era um magrelo, entendeu? Sem pescoço, sem nada, e eu olhava pra mim, botava a faixa e falava, caramba, eu sou bom mesmo. Mas chegou uma idade que você pensou, jiu-jitsu é meu propósito. Eu acho que talvez com uns 16 anos, eu falei, cara, eu vou viver de jiu-jitsu, eu vou, entendeu? Vou tentar focar um pouco mais, mas ainda tinha estudo, então era aqui e ali, entendeu? Mas eu acho que depois dos 16 anos em diante, eu recebi minha faixa preta com 17 anos. Caramba! Entendeu? Então, bem novo. E já estava competindo já há um tempo. Pô, já com desde os 17 anos, desde os 3, eu já treinava há 14 anos, né, cara?
Para você ter uma ideia, a coisa que hoje melhorou muito. Você da faixa branca, né, quando você é criança, na minha época, eu peguei a amarela, com 6 anos para competir. Eu depois só mudei com uns 12 anos. Eu fiquei 6 anos na faixa amarela. Hoje muda de ano em ano. Caramba! Então isso para uma criança é uma coisa que fala, caramba, quando é que eu vou mudar de faixa? E eu não tinha essa preocupação, a gente não tinha essa, entendeu? Você bota um grau aí, moleque. Então, em 6 anos, em cada ano e meio, eu botei um grau. Hoje em dia, você vê os caras sendo graduados em 5, 6 anos sendo faixa preta. Então, se você ver quantas faculdades eu fiz, vamos dividir aí, a gente vai ver. Total. Né? E teve jiu-jitsu, teve judô também, que eu treinava na época. Eu treinava um wrestling também, sem kimono. Eu gostava de treinar na época. Por que acelerou tanto? Eu fiz taekwondo também há muito tempo. E hoje eu vejo... Taekwondo sempre foi mais fácil, né? Pra você se graduar. Mas hoje, é exatamente o que você tá falando. Crianças de 12 anos, de 10 anos, faixa preta. E tipo assim... Qual o sentido disso, né? O porquê dessa aceleração tão grande? Voltou mais pelo business do que mais pelo lado... Vou ser honesto com você, cara. Eu não vou responder pelo taekwondo porque não é a minha praia. Mas no jiu-jitsu não existe faixa preta antes da idade adulta, que é considerado 17 para 18 anos. É o mínimo, entendeu? E o cara com 15 anos ser faixa preta, ele pode até ser, ele pode ter habilidade para ser faixa preta, mas ele não responde pelos seus atos. Então ele tem que ser... Ele pode pegar a faixa preta com 17 fazendo ano 18, que isso conta muito. Eu não sei se você quando competia, Rafa, era assim, mas você faz anos em dezembro, então em janeiro, para mim, eu já contava como adulto. Eu tinha 17 em janeiro, eu ia fazer 18 em dezembro, eu já era adulto o ano inteiro. Eu já contava como adulto. Então, é exatamente isso. Então, eu respondo pelo jiu-jitsu. Eu acho que isso é meramente impossível, não é cabível você forçar uma criança a ter uma faixa e carregar o peso de uma faixa porque o professor acha que ele é habilidoso. Total. Não é por aí. Tem que ter na fase adulta. Então, é do 17, 18 para cima. É a fase adulta. Eu acredito que devia ser o mesmo com as outras artes marciais, mas cada um faz o seu negócio. Total. Né? Nessa época aí, quando que você veio para os Estados Unidos? Cara, eu vim para cá com 42, 43 anos. Então, ali dos 32, né, que você foi campeão. Sempre no Brasil. Sempre no Brasil e dando aula. Tu veio direto para San Diego, mas... Cara, eu morei um ano, em 90, 91, eu morei um ano em Los Angeles. Né? Mas eu não me adaptei, eu fiquei um ano e no final das contas, eu com a minha mulher, a gente resolveu que não estava bom, vamos voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, né? E aí fiquei mais 10 anos, que seja, e depois a gente veio passear em San Diego. Falou, pô, acho legal a gente pensar em vir morar. E eu fiz tudo direitinho, cara. Fui no advogado, perguntei para ele o que eu precisava. E quando eu voltei preparado para poder fazer a minha aplicação por Green Card, por Work Permission, né? Que é a permissão de trabalho. E aí foi, cara. É um processo, né? As pessoas às vezes ficam batendo nessa tecla, pô, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo tem espaço aqui. Você tem que se programar. Sim. Por que deu esse clique assim no Brasil? Já naquela época o Rio era um território um pouco hostil para se morar, para se viver ali? Cara, eu vou te falar que não. Você quando mora num lugar, você se acostuma. Eu não tinha problema nenhum em estar morando no Rio. É tudo muito fácil, eu conhecia todo mundo. Então, vira natural, né? Você ter problema, você tem, né? Se você cair no lugar errado, você vai ter problema. Mas uma coisa que me atinou muito é aquilo. Eu fiquei durante quase 30 anos na academia. E eu estava querendo buscar uma coisa diferente. Eu queria ter uma outra experiência. E quando eu resolvi vir, eu falei, cara, eu vou mudar o meu propósito. Eu não vou ter uma academia que eu vou ficar 24 horas. Eu vou fazer seminários. Eu vou visitar as academias. E isso no primeiro ano é uma coisa que quando você chega, você não fala inglês direito. É um desafio muito grande. É uma proposta que será que vai dar certo? E eu, te falar a verdade, eu fiquei com muito medo, mas deu certo, porque eu estou com os horários cheios, estou conseguindo fazer seminário quase sempre. Então, no primeiro ano foi uma coisa meio... Começou devagar, no segundo ano aumentou e aí agora só aumenta. Porque você fazer seminário, o americano está bem acostumado com isso, em você visitar as academias, fazer palestra, né? E quando você fala da sua história, da história da sua família, né? Você tem um gancho para você chegar no assunto. E fora isso, eu
é aquilo, eu treinei jiu-jitsu a minha vida inteira, então falar de jiu-jitsu para mim e dar aula é fácil, é uma coisa que eu gosto. Se eu não ficar contando a hora e olhando que eu tenho que ir embora, a coisa não dá certo. Total. O aluno percebe e todo mundo que está à tua volta vê, pô, o cara não está aqui por isso, ele está aqui por causa do dinheiro. Meu pai falava muito isso, né? Se você estiver dando aula e você olhar o relógio uma vez, o cara viu, mas ele não te falou. Ele sabe. Ele sabe. Sabe. Entendeu? Então isso é horrível. E é exatamente. Então eu vinha para dar o seminário, sempre fui bem recebido, né? E conta a história, o inglês meio rude, né? Melhorando aos pouquinhos. Hoje melhorou um pouco, ainda falo um inglês bem carregado, né? Carioquês? Carioquês e sem os verbos direito, mas eu consigo me virar e consigo me fazer entender. E passar a mensagem, né, cara? Que é essa mensagem que a gente tem, que é um negócio maravilhoso, o jiu-jitsu, cara. A gente está no tatame, a gente esquece de tudo. Eu não sei se você tem isso. A gente está até falando aqui fora mais cedo. Se às vezes você chega na academia, você não quer ser o professor, você quer ser o aluno. Você quer sentar no canto e escutar o que o outro está falando, a resenha, é a piada, é a pegadinha, né? E essa hora não tem preço. Quando você sai dali, você renovou a tua energia para as próximas 24, 48 horas. É maravilhoso. Isso não tem preço. A gente acha que não. Esse valor que você paga na mensalidade é nada comparado ao que você tem de volta. Isso foi uma das coisas. A última vez que eu visitei o meu pai, que eu tive com ele, eu falei, pô, pai, eu tô indo embora para os Estados Unidos. Ele olhou para mim, eu fui visitá-lo no seu sítio lá em Petrópolis, e a gente almoçou junto na casa. Que ano era isso? Cara, foi antes dele morrer, foi uns 2 anos antes dele morrer, foi quando eu vim para cá. 2 anos antes de morrer, no máximo. Eu não me recordo exatamente. Mas eu estava vindo morar aqui. E aí ele falou para mim, eu falei, pô, o que você acha, pai? Ele foi pro quarto dele, ele sentou na cama, deitou na cama, ele estava indo tirar a cestinha dele, eu falei, porra, eu tô indo embora para os Estados Unidos essa semana. Ele falou, muito bom. Aí eu falei, o que você acha? Me dá um Bizu. Ele olhou e falou, você não vai ter problema. As pessoas gostam muito de jiu-jitsu e você é um bom professor. Eu falei, cara, mas tá uma crise danada. Foi uma época de crise. Aí ele falou, cara, na crise as pessoas deixam de comprar barcos, casas grandes, carros maravilhosos. Elas investem nelas mesmo. É verdade. Essa arrepiei. E eu falei, caramba. Ele falou, vai que vai ser bom. E essa foi a última vez que eu vi ele. A última vez? A gente tava na cama, assim, indo deitar e, porra, legal pra caralho. O velho era foda. Ele tinha uma luz e, porra, depois ele faleceu. Eu tava dando entrada nos meus documentos, já tava dando entrada, já tava tudo em andamento. Eu falei com o advogado na época, eu falei, pô, meu pai faleceu. Ele falou, cara, infelizmente eu não tenho como deixar. Se você for, você vai ter que começar tudo de novo. Caramba. Daí eu não tive como sair dos Estados Unidos para visitá-lo. Mas eu tenho boas memórias, entendeu? É isso que interessa, cara. Muito boas isso que memórias. O interessa. velho sempre com energia boa pra caramba, sempre muito positivo. E Você lembra de alguma lição realmente, de várias, né, que ficou muito marcado, como quando você ainda competia, do seu pai? Ele estava sempre contigo, né, mestre? sempre, cara. Uma coisa que o Sempre velho... do lado. sempre eu estava muito com ele também. Uma coisa de competição, tem algumas coisas, mas uma das coisas que ele falava pra gente é você não ser lazy, não ser devagar, né? Eu nunca vi a minha mãe carregando bolsa de supermercado sem eu pegar da mão dela. Porque se ele visse, ele falava, tá esperando o quê? Então essa é a educação que eu tenho desde criança, né? Que é aquele negócio rude lá da old style, Sim. né? Hoje tu vê os filhos, a mãe carregando a bolsa, a comida não chega na geladeira sozinha, né? A cerca da tua casa ela não é feita por alguém sozinho, tem que alguém pagar, tem que alguém, né? A água, tudo chega na tua casa e a gente deixa de valorizar isso. A gente esquece, né, cara? Hoje os nossos filhos não faz nada não, fica lá, na internet. A gente se vê fazendo muito isso, eu me vejo às vezes, né? Tomei uma bronca da minha filha no outro dia por causa disso. E normal, é aquilo, né, cara? Então os hábitos levam a gente para esse tipo de coisa. E na época não tinha. Eu falava, pô, tá carregando por quê? Por que você não faz? Sujou? Limpa. Acendeu? Apaga. Proatividade, né? O velho era
era direto, não tinha conversa, né, cara? Legal. Verdadeiro patriarca, né? Aquele que realmente toma conta da sua família como se fosse a última e a única coisa, né? Pra você... Você quer falar alguma coisa? Não, eu vou achar uma foto aqui pra te mostrar. Nessa época você já era pai? Já era pai. Como que foi esse... Eu tenho a minha filha mais velha, tem 35, 36. Você foi pai com quantos anos? O Roller é uma máquina de fazer filho, cara. Toda a família, né? Uma máquina. 21, eu tenho 4 filhas maravilhosas. 21, Fui pai com 21 também. Fui com 21, cara. Uma fase que você está começando a tua vida, entendeu? Eu tô com a minha mulher até hoje, a gente é casado há 36 anos. Isso é uma dádiva, né? Hoje não existe mais, né, cara? Não existe. Exatamente. O casamento e a família, ela tá muito... Tá uma coisa que já não existe, né? Que não tem valor, né? Não casei, separo, não tem problema. E eu vejo isso pela minha vida, né? Pela minha realidade, realmente. É muito normal e natural isso, né? Você não investir na sua família, não olhar para sua família como se fosse a última coisa, realmente, né? E eu acho que isso vem muito das influências externas, né? Internet. Como que foi para você essa época de ser pai? Você estava preparado? Você tinha um alicerce ali financeiro, emocional, para realmente conseguir? Não, financeiro não, cara. Eu ganhava mesada. Eu trabalhava na academia, ganhava praticamente nada, mas a coisa vai evoluindo. Meu pai falava muito isso. Cada filho que nasce com um pão debaixo do braço. E a minha vida só melhorou com o nascimento dos meus filhos. Não existe esse negócio de você falar, pô, meu filho vai vir, vou acabar a minha vida. Não existe, né? Eu não posso culpar o meu filho que nasceu pelo meu erro de não trabalhar, de ser malandro. E isso aí, para mim, não teve. Eu tenho que ser honesto, a minha vida só melhorou. Né? As minhas 4 filhas, hoje tem 2 no Brasil, 2 aqui nos Estados Unidos, estão todas formadas, todas trabalhando, entendeu? Então, muito legal, né, cara? Total. É uma satisfação. Tem neto já, não? Não, tá para vir um aí. Uau! Isso aqui é especial, né? Caramba! Essa é, Ó, quantos anos? tinha 20 anos. Caramba, olha. Caramba! Essa Tem um foto campeonato aqui, que o Rorion fez. E, legal, hein, cara? cara, lá em LA. Legal. Muito maneiro. Desde essa época você já estava aqui, então? Já eu cheguei aqui com 20, 21. Pode crer. Novinho. O velho era especial, cara. Ele era um cara, porra, muito... E ele fez um campeonato, ele e o Rorion. Quem? O Hélio e o o Hélio. Rorion. Eu tive uma... Você tá falando do meu pai, eu tive uma passagem com ele muito interessante. Eu com 16, 17 anos, quando eu comecei a assumir a academia, né? Eu virei para ele e falei, pô, pai, aquele negócio que o pessoal ia pro sul para pegar onda, né? E eu falei, pô, vou tirar umas férias. Ele olhou para mim assim mesmo. Estás me comunicando? Eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Aí ele falou, você vai, mas eu não sei se o teu emprego vai estar aqui quando você voltar. Caraca, meu irmão. Eu fui, quando eu voltei tava lá. Mas você vê, é o old style, é aquele negócio do, porra, tu vai tirar férias de quê com essa idade? Tu tá precisando de férias? Entendeu? Então, mas foi legal, porque é uma coisa que eu guardei e depois eu processei, eu falei, cara, realmente ele tem razão. Mas hoje eu já mudei um pouco. Eu tô muito mais, eu trabalho muito para ter mais tempo de férias. Total. Eu tenho que ter esse tempo, tem que ter um balanço, senão não aguenta, cara. Tu Não, e esse é o papo que a gente estava tendo lá fora e esse é o papo que a gente teve alguns meses atrás. O que você quer? Sim. Quer trabalhar até os 60 e aproveitar a vida? Mais depois? do que isso, aonde é que você quer estar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Né? Se você não programar, você não chega. Não chega. Isso está muito claro na minha cabeça. Eu acabei de voltar da Indonésia, fiquei 2 meses na Indonésia. O que você estava fazendo? Seminário? Surfando, seminário. Pô, sem uma hora dessa. Eu fiquei na Indonésia. Eu antes fui para a Austrália, fui fazer seminário. E acabou o seminário na Austrália, eu fui para a Indonésia. Fiquei 2 meses pegando onda, curtindo. Fui com a minha filha, com a minha mulher, entendeu? Foi muito legal, foi maravilhoso. E depois, agora estou aqui, estou trabalhando. E no final do ano estou de novo. Estamos no Brasil. Vou lá rever minhas filhas, entendeu? Juntar a família. Uma outra coisa legal que eu faço, a cada 2 anos, eu junto as minhas filhas. Porque tá cada uma num canto, né? E 2 anos, aonde ela estiver com o namorado, com o marido, a gente junta, tem uma casa, a gente vai se juntar no Rio, lá numa praia que a gente tem lá, que a gente vai alugar uma casa e vamos estar junto. Então,
É Big Brother. Porque cada uma mora diferente, de um lugar diferente, tem os seus costumes. Cultura. Tem briga, tem isso, tem aquilo, mas é legal pra caramba, cara. Né? Tem que ter, né, Mestre? Eu almocei com as minhas filhas durante 20 anos. Todos os dias. Uau. Não porque não o café da manhã, porque não a janta. Porque o almoço é o horário que uma chegava da escola, a outra estava saindo, então a gente almoçava junto, depois, a Big Brother, e depois cada uma ia para um canto. E de noite elas dormiam mais cedo, eu chegava tarde da academia, eu saía cedo para a academia. Então eu tive isso, né? E tive a minha mulher que segurou essa onda também. Quando eu não estava, ela estava. E era todo dia a gente almoçava junto. E depois, quando eu saí para os Estados Unidos, elas ficaram, as mais novas tinham 19, 20 anos, estavam novas ainda. Ficaram lá um pouco, tentei ver se conseguia trazer, não veio. As duas mais novas vieram. E é isso, cara, entendeu? É família. Não tem coisa melhor. São 4 mulheres. Só faço o que eu gosto. A minha mulher vai me bater se escutar isso, mas desculpa. Mas é isso aí. Ai, foi boa. Uma hora dessa. E depois dessa... Como que funciona o seu seminário? Porque você falou ali que você tem o storytelling da família, né? Para chegar na parte do jiu-jitsu. O que você busca passar para essas pessoas nesses seminários que você vai? Eles querem mais ouvir da sua história ou querem mais ouvir da técnica? Ou o que você quer passar para eles? É um pouquinho de cada coisa, cara, entendeu? Cada um tem um estilo diferente. É a maneira que é aquilo, tem um começo, meio e fim, né, cara? Você não pode começar mostrando uma posição muito adiantada. Então você tem que dar tempo das pessoas se ajustarem. E tem que ser uma coisa que seja simples. Você imagina você vendo na televisão que você consiga ver e consiga entender. Né? Então, quando eu ensino, eu tento fazer com que a coisa seja simples, por mais difícil que ela seja. E é lógico que as posições mais complicadas, não adianta você mostrar no seminário, porque o cara não vai pegar. Sim. Ele vai olhar e falar, caramba, é maneiro pra caramba, mas não aprendi nada. Ele vai fazer depois em casa e esquece. Sim. Então, o fácil, o simples, é melhor do que o mais, né, elaborado e difícil. Então, é exatamente, existe essa a gente fala um pouco disso tudo, do começo, tal, do jiu-jitsu, cada hora tem uma historinha diferente, mas tem uma parte de defesa pessoal, né, que acho que para mim é uma das coisas primordiais na arte marcial. Eu começo sempre com alguma coisinha de defesa pessoal e depois eu vou para uma parte de chão, né, que é a parte de competição, pode ser uma gravata, pode ser, entendeu? Pode ter até alguma coisa de defesa pessoal, mas aí entra um pouco mais de competição, que os caras querem ver chave de braço, chave de pé, entendeu? Passagem de guarda. E aí tem academias que falam, porra, eu queria que você viesse aqui para dar um seminário só sem kimono. Tudo bem, aí eu elaboro um seminário, entendeu? Ou então eu quero só que faça a parte esportiva, que vai ter um campeonato. Tudo bem também. Isso total. Aí, Mestre, aproveitando esse gancho, rapidinho, não precisa se alongar muito não, tá? Pode até parecer maluquice eu estar perguntando isso, mas isso é uma coisa que eu queria, é uma pergunta minha. Como eu queria que isso saísse da tua boca? Como que o jiu-jitsu realmente chegou na família Gracie? Porque tem muita gente que fala muita coisa diferente. Muito boa a pergunta. O Maeda veio, não sei quem veio, não, foi o Hélio que inventou, não, foi o Carlos que inventou. Eu gostaria que tu falasse pra gente realmente como que tudo começou. Porque tem várias histórias. Tem pessoas que falam uma história, tem pessoas que falam outra, tem pessoas que falam outra. Cara, e realmente... Uma coisa é certa. O meu pai, eu nunca escutei ele falando que ele inventou o jiu-jitsu. Ele aprendeu com o irmão dele. Né? O Carlos era um irmão mais velho. Na época aprendeu, que é o que eu escutava dele, com o Conde Coma. Que veio no Brasil, teve uma aula, poucas aulas, e depois ficou com outro supervisor dele, era o que eu escutava dele. Mas o meu pai nunca falou, fui eu que inventei. Tanto é que ele não botava nome em posição. Como você vê as pessoas às vezes botando nome. Ele não tem nome em posição, não é minha, o jiu-jitsu não é meu, não é uma coisa que eu inventei. Ele já veio, né? O jiu-jitsu, pelo que eu... Ele lapidou. Do jeito dele. Do jeito dele. Exato. Mas o jiu-jitsu, pelo que eu sei, nasceu na Índia, China, Japão, se eu não me engano, deu a volta ao mundo e chegou no Brasil, naquele porto de Belém do Pará, com o japonês, que na época meu pai tinha uma influência,
os meus avós tinham influência e pediram que ensinasse o filho, que era o Carlos, que teve alguma aula, não teve muita coisa, mas e depois continuou treinando e aprendendo, e daí a coisa foi o que foi. Na verdade, o jiu-jitsu se tornou mais popular quando eles migraram para o Rio, porque até então era uma coisa muito de garagem, né? Era um ensinamento ali que o cara fez com os filhos e tal, mas durante alguns anos, não foi uma coisa rápida, né? Mas essa é a história. Mas uma coisa é certa, o velho nunca falou que inventou o jiu-jitsu. Nunca saiu isso da boca dele. E mais alguma coisa? Não, manda ver. Depois, nessa época, quando você chegou aqui, né, depois da aplicação ali do Green Card e tal, você já estava com essa academia aqui? Ou já começou a fazer um seminário? Não, eu já fiz essa proposta de começar só a fazer seminário. E eu visitava as academias, entendeu? Aí as academias que eram Gracie Muay Thai, que aí houve uma regularização. Quem era a professor que era nosso, formado por nós, a gente teve uma reunião, falei, cara, vamos virar Gracie Muay Thai. Alguns fizeram, outros... E antes disso era o que, mestre? Da Gracie Muay Thai? Era Gracie Muay Thai era só única, mas antigamente todo mundo usava tudo. O cara usava o nome sem pagar nada, sem fazer nada, não tinha uma organização, não tinha uma reunião, não tinha uma... Tu resolveu organizar. E eu falei, agora eu vou organizar. Então, se você quiser usar o meu nome, o meu pet, então você vai fazer parte da associação, você vai ter isso, vai ter aquilo, tem que usar o kimono assim, tem que ter o pet. E aí a gente foi uniformizando, foi melhorando, entendeu? Mas até então, eu não sei se você pegou essa fase mesmo no Brasil, que todo mundo usava pet, entendeu? O cara, eu sou teu representante, mas tu não pode usar. Tu fazia camisa, entendeu? As coisas muito desorganizadas, muito fundo de quintal. A coisa deu uma profissionalizada. Então, eu acho que em 10 anos de América, eu aprendi mais do que 30 anos de Brasil, cara. Caramba. A ser direto e a ser correto, não referente ao meu pai na época dele. Meu pai já era muito organizado, eu já tinha essa bagagem com ele. Mas eu vi que aqui, se você não começa na hora, não faz na hora, não marca certo, você perde. Cultura americana. É uma cultura, você tem que fazer, cara, tá certo, entendeu? Você tem que chegar pro teu seminário, você marcou o seminário às 3, chega 4, 5 horas da tarde, isso não existe, cara. Entendeu? Eu nunca me atrasei para os meus seminários. Amanhã estou viajando para um seminário e o seminário começa às 10 da manhã, às 11 da manhã, meia hora antes eu estou na academia. Entendeu? E aí terminou, foto, pá, eu já vou para o outro lado, e aí vai, entendeu? Se eu tiver que chegar um dia antes, eu chego um dia antes. Se quiserem fazer um jantar, a gente faz um jantar com os alunos, legal, mas o horário da aula é o horário da aula. Se alguém chega atrasado, é problema dele, está chegando atrasado, entendeu? Eu até peço para os caras para evitarem de chegar tudo atrasado. Você começa a contar a história, aí chega um, aí chega o outro, tu acaba... Isso te dificulta, às vezes, no teu discernimento para continuar falando o que você estava falando. Se entra um cara aqui na porta agora, você esqueceu isso aí, onde é que eu estava mesmo, hein? É exatamente, isso você não quer isso. Você perde o flow, né? Você perde, entendeu? Então tem que ter a hora, começa e termina. No Brasil já era visto como franquia? Não, ainda não. Na época que eu estava lá, não. Isso tudo mudou, né? E a cultura no Brasil de seminário também melhorou muito, porque a gente não tinha muito essa cultura no Brasil. Hoje, eu não sei se você vai ao Brasil, você vai e visita as academias, é um seminário, é legal isso, né, cara? É legal. É muito legal, Então, eu acho que de uns 10 anos para trás já ainda não tinha. Então, a gente teve duas coisas que a gente implantou, que foi o sistema de associação. Eu acho que a minha foi uma das primeiras. Depois foi a associação, a gente está falando, e Desculpa, perdi aqui o fio agora. Bom, a associação foi uma coisa que a gente mudou completamente. Isso aí é dito. O que a associação, você diz, vocês criaram a associação e pessoas faziam parte daquilo e podiam também usar o nome da Gracie? Exatamente. É como se fosse uma franchise. Uma franchise, tá. Exato, isso. E eles também tinham uma cronologia do que eles entregavam? Exatamente. Quando isso foi criado, hoje todas as academias praticamente estão fazendo isso. As outras academias, você tem um programa de aula, você tem o aluno que é a primeira vez que vem, a segunda vez é um atendimento, você treina uma pessoa. Porque você imagina você entrar numa academia hoje de arte marcial, vamos falar de jiu-jitsu, que é a minha língua, né? Se eu entro numa academia de jiu-jitsu, eu nunca treinei, né? Você tem que ter uma pessoa que atenda essa pessoa e fale com ela de uma maneira correta, né? O cara fala, eu quero fazer uma aula. Eu falo, tá bom.
até na hora de atender o telefone, fala, liga para você, para academia, fala, eu quero fazer uma aula. Pois não. Então quem faz a pergunta é quem está do lado de cá do telefone. É para você ou para o teu filho? Você falar, você quer fazer uma aula, atende suado, acabou de treinar, o horário aqui é amanhã. O cara atende do outro lado e fala, caramba. Então isso tudo é um treino, né, cara? Isso na América funciona muito bem. Se é para você ou para o teu filho. Nós temos o horário de primeira aula para ele vir ver como é que é nesses dias, que é a aula de introdução. Para o teu horário de adulto, é esse dia. Entendeu? O cara chega lá, tem uma pessoa que dá um kimono para ele, ensina ele a botar o kimono. Que é outra coisa também, você entra no vestiário, sai com o kimono todo torto. Ele se sente mal. Né? Às vezes você não percebe isso, que você está tão acostumado. Então você ter uma pessoa que coordene esse cara que está chegando é fundamental. Isso em tudo, não só no jiu-jitsu, mas você é muito melhor atendido. Você chega numa loja para ver um tênis, você pede o tênis, o cara traz o número errado. Ou então traz um tênis que está com a sola ruim. Então a pessoa que está te ajudando, ela tem que ver isso. Né? É a mesma coisa, é o kimono. Você bota o kimono, você não se sente parte do grupo, né, daquele time. Você sai do vestiário todo torto. Pô, tá todo mundo vendo que você é um cara que nunca treinou. Não precisa, você sai arrumado. E não só isso, né, mestre? Eu acho que também essa questão de você chegar ali, faixa branca, nunca treinou, e os caras te jogarem no meio de um treino e rola aí. Isso não existe. Tem que ter uma aula de introdução, tem que saber o que você quer para você. Né? Eu quero ser competidor, não, mas eu quero aprender para me defender. Então você direciona ele e fala, olha, tem essa aula aqui que é uma aula mais para defesa pessoal, tem uma aula que é um pouco mais de competição. Então vamos começar com essa aqui até você melhorar e você poder treinar nessa aqui. Isso aí é fato, né? Você não começa treinando rolando com os caras graduados. Eu uso o exemplo do surf, né, cara, que eu também gosto bastante de surfar, então eu falo sempre para meus professores, eu falo, pô, tu vai surfar pipeline a primeira vez que tu vai botar uma prancha na... não vai, né? Tu não vai entrar lá. Não vai. Então é a mesma coisa no jiu-jitsu, tu entra, porra, já é difícil por uma pessoa botar o pé na academia. Eu lembro por mim, cara. Eu surfava, para mim entrar na academia, que era do lado da minha casa, foram anos até eu criar aquela... E eu lembro que quando eu botei o pé na academia, eu falei, caraca, tô aqui. Será que é isso mesmo? Todo mundo olhando para mim assim, eu falei, caraca. É difícil, cara. Não é fácil, cara. É que a gente já está acostumado com isso, a gente não consegue se botar no lugar, né? No lugar das pessoas. Mas uma pessoa que já deu esse passo e já entrou na tua academia para conversar contigo... É um grande passo. É um grande passo. 60% das pessoas na ligação não vão na academia. Não vão na academia. Se ele chegou na academia, ele já passou dos 70%. Exatamente. Então, De qualquer arte marcial que você gostaria de ter enfrentado e que você não enfrentou, ou algum que você fala, esse foi duro, foi difícil, ou era uma inspiração para mim e eu tive o prazer de lutar contra ele? Cara, na verdade, todos os meus adversários eram duros pra caramba. Eu não ficava falando, pô, esse cara é fácil. Se eu fizesse isso, a minha casa caía. Já perdi aí, né? Então, pra mim, não tinha isso. Eu tive no começo da minha carreira uns caras muito duros, cara. Que foi o Peixotinho, foi o Cássio, o Cardoso, foi o Clóvis, foram caras muito duros. Pra mim, esses foram os caras mais duros que eu lutei. E aí depois a coisa foi aumentando, né, cara? Aí tem os mundiais também, né? A gente tem aí uns caras bem duros. Tem o Draculino, que é um cara que era muito centrado lutando. Soca. Pô, o Soca fez várias finais comigo. Se eu não existisse, ele teria sido campeão mundial algumas vezes. Ganhou o Mundial de Master agora, né? É um cara duro pra caramba. Era um cara muito técnico. A gente tem o Shaolin, que é maravilhoso, entendeu? Tá aí até hoje também. Então é aquilo, cara. Tem o Amaury Bittetti, que na minha época era o cara que ganhava os absolutos todo, entendeu?
Eu lutei com esses caras todos, não sou muito de ficar falando o nome. Teve uns caras que eu ganhei, teve uns caras que eu perdi. Aí você fala, pô, e esses caras que você perdeu, gostaria de um dia poder fazer uma revanche? Naquela época, eu falo, cara, eu não tava atrás disso. Eu queria fazer a minha parada, entendeu? Eu ficava chateado, eu ia para casa, repensava o que eu errei e tentava melhorar. Mas eu não ficava atrás daquele cara para fazer uma luta, revanche, para falar, agora eu ganhei de você. Entendeu? Mas você analisava suas lutas depois? Eu analisava muito. Você lembra a derrota que mais te ensinou? Cara, tem algumas. Eu não perdi uma vez, eu perdi algumas vezes, entendeu? Uhum. A minha luta com o Ed Bravo foi uma luta bem assim, ele foi muito oportunista, ele foi muito malandro, né? E para ser honesto com você, o que aconteceu... Tu diz a primeira no ADCC. A primeira do ADCC em 2003. O Ed Bravo, foi em São Paulo. Não sei se sabe quem é, mas o Ed Bravo na época era um cara que ninguém conhecia. Caramba. Ele apareceu no ADCC e lutou com o Royler. É um cara muito flexível, malandro, lutando, entendeu? Era uma surpresa, entendeu? E quando a gente lutou, é engraçado que eu tinha um cara no meu corner, que era um dos meus alunos. Eu falei, na verdade, aconteceu uma série de coisas aí erradas. Isso não é nem pra gente estar falando, mas é uma lembrança que eu tenho. Uhum. Que eu treinei bastante, eu fiquei 2 meses sem kimono, treinando. Né? Quando eu fui fazer a luta, o cara que estava tomando conta da meu treino era o Vini, era um aluno meu. E no final de semana, apareceu uma luta para ele ir no sul do Brasil, que um cara ia fazer um vale tudo, Cristiano. E ele falou, porra, olha, eu vou lá fazer a luta dele, que é na sexta-feira, e logo depois da luta, eu vou voar para a tua luta no sábado de manhã. E o que aconteceu? Choveu muito no dia antes, ele não conseguiu voar, ele não chegou para a minha luta. Então ele estava vendo toda a minha luta, aquele negócio, quando você olha pro cara, você sabe o que você quer, o que eu tô pedindo. Conexão, né? Eu não tenho conversa, entendeu? A gente já sabia isso. E aí eu botei um outro aluno meu no corner. O meu aluno, na hora que eu estava lutando, eu olhei para ele estava com a perna aberta, vendo a luta do lado. Nossa. Eu olhei a primeira vez e isso já me irritou. Eu já voltei para a luta, porra. Cara, eu esperei um pouco. Quando eu voltei de novo para olhar, para pedir para ele quanto tempo faltava, ele estava de novo olhando para o lado, ele não me viu. Eu voltei e caí no triângulo. O cara estava com o triângulo encaixado. Isso foi primeira ou segunda luta? Foi na primeira luta. Primeira luta já. A segunda foi empate. Não, eu digo a primeira luta do ADCC. Não, foi a terceira, era a semifinal. Semifinal, tá. Aí, quando eu voltei, estava encaixado o triângulo. O cara me pegou no triângulo. Eu não tô culpando o cara que estava na corner, mas é erro meu, porque eu me abalei com isso. No meu psicológico, eu fiquei, na hora eu falei, porra, eu não falei isso para ninguém, nunca comentei sobre isso. Nunca falou? Não. E aí, quando eu voltei, eu estava no triângulo encaixado. O cara tem o mérito dele, eu não tô falando que eu podia ter, talvez não, mas houve um erro. Na hora, eu depois analisando, eu falei, cara, houve um erro muito grande ali. Primeiro que eu me irritei com a coisa que não tinha que ter me irritado. Eu não tinha que estar contando com aquele cara. Houve um erro do cara não ter vindo para a minha luta. Eu tenho uma série de coisas. Né? Então, eu acabei perdendo essa luta. Sim. Essa foi uma luta que me deixou chateado, porque, porra, eu saí do meu estado normal e me descontrolei por causa de uma coisa que aconteceu. Eu já estava chateado que o cara não tinha vindo, estava o cara no meu corner que não estava dando atenção. Então, é aquilo, juntou um bolo, né, num lugar. Eu tenho uma pergunta quem aqui luta rapidão. sabe, né, cara? Desculpa te Pode interromper. falar. Eu já ouvi muito falar que o jiu-jitsu é como se fosse um jogo de xadrez. Queria saber de vocês dois, se vocês concordam com isso e se isso também se estende para a vida de quem pratica fora do jiu-jitsu. Manda aí, mestre. Cara, com certeza. Jogo de xadrez total. Por quê? Cara, logicamente que quando às vezes tu luta com... Tem caras que não entendem, né? Caras que fazem muita força, mas quando tu pega um cara técnico, tu pega um cara que entende jiu-jitsu, que sente o jiu-jitsu, eu sempre falo, jiu-jitsu não se luta, jiu-jitsu se sente. Os caras bons de jiu-jitsu sentem o jiu-jitsu. Tu movimenta, ele movimenta, tu movimenta, ele movimenta. E o jiu-jitsu te dá uma capacidade de raciocínio, te dá um bem-estar, cara, que isso você leva pra vida inteira, cara. Tu nunca... É como ele falou lá, que ele se olhava lá no espelho com 9, 10 anos de idade. Pô, eu sou... É assim, cara, é uma coisa natural. Eu acho que não tem sorte. Você é o que você é. Você treinou,
foi lá e fez. Exatamente. Entendeu? Eu, na minha época, eu gravava os caras, é outra coisa que eu não falo muito, mas eu gravava os caras na faixa roxa e marrom, que estavam chegando na minha categoria. Eu já começava a ver os caras antes. Eu tenho um arquivo de gente... Gravava? Gravava. A câmerazinha. Câmerazinha, levava um cara para gravar. Então o cara da categoria, da minha categoria, da categoria de cima, da categoria de baixo, que os caras às vezes oscilavam de categoria, eu já gravava. Então eu já sabia se o cara era canhoto, destro, o que ele gostava de fazer. Então é uma coisa que na minha época eu já fazia. Hoje os caras fazem também. Você vai lutar com o cara, você sabe se o cara é canhoto, se é destro, se ele faz mais pro lado direito, pelo lado esquerdo. Quando você não tem informação, esse cara passa a ser um desconhecido. E aí é um cara muito mais perigoso. Né? E não tem sorte. Entendeu? A sorte só acontece quando acontece isso. Você não tem nenhum conhecimento do cara e aí você está lutando no escuro. Né? E isso é uma coisa muito difícil hoje em dia. Todo mundo sabe quem é todo mundo. É isso que foi que você falou, que você citou aqui o rapaz que... Como que era o nome dele? Que ele não conhecia? Que era um desconhecido que te ganhou? O Ed Bravo. Como que naquela época você tinha que ir atrás e fazer a gravação, né? Porque você não tinha tanta... Mas ele não, acho que o Ed naquela época nem lutava, né, mas Lutava pouco. Lutava muito pouco. Depois disso também não lutava mais. Você, para ter uma ideia, nesse campeonato, eu perdi, né? Fui embora pro hotel e tal. Eu não lutei. Outra coisa que muita gente não sabe. Ele era para ter ido fazer a quartas de finais, para ficar entre os 4, né? Ele ia disputar terceira e quarta. Ele nem foi, né? Não, aí os caras foram no meu quarto e falaram, cara, ele não quer ir. Você quer voltar? Só que se você voltar, você tem que fazer uma repescagem. Eu fiz mais 2 ou 3 lutas para chegar, para disputar o terceiro e quarto, porque todo mundo que, como ele não veio, todo mundo que teve direito de fazer, fizeram uma repescagem. Eu fiz mais 2 lutas e fiz uma disputa de terceiro e quarto. Então eu subi no pódio, eu fui terceiro. Voltando de uma repescagem, porque ele não quis fazer. Caramba! E aí eu subi no pódio, eu fiquei com terceiro, peguei um troféu, ganhei um dinheiro, e ele foi para casa com a vitória do Royler. que fala é o título, é o título dele. Ele fala até hoje, meu irmão, eu ganhei o meu campeonato. Legal pra caramba. Loucura. Ele não quis se botar em teste para fazer um terceiro e quarto, que ele já estava classificado. De repente ele perdesse, ele falou, vou perder meu brilho. Que eu já ganhei do Royler, que é o maior. Saiu por cima. E já saiu por cima. Para ele, isso aí foi uma glória. Tudo bem, cada um com seu cada qual. Mas aí os caras me bateram na porta do quarto, 7 horas da manhã, e falaram, o cara não quer ir. Tu quer voltar para fazer a repescagem? Eu falei, lógico, meu irmão, tô aqui para quê? Então, nessa hora, a tua cabeça, ela dá um reset, você zera ela e fala, vou começar tudo de novo. Foi o que eu fiz. Caramba. E eu voltei e fiz um outro campeonato para chegar em terceiro lugar de novo. Eu lutei 2 lutas e a semifinal. A quarta, terceira e quarta. Então, porra, legal pra caramba. Foda, muito foda. Tu vem de uma derrota, tu voltar pra fazer repescagem, meu irmão, tu volta com a cabeça, né? Quem ganhou teu peso nesse ano, olha? Foi o Leozinho, que fez a final com... Ele fez a final com o Barry Yoshida. Leozinho, Barry Yoshida. A minha próxima luta seria com o Leozinho, pra ir pra final. Não teve, a luta que todo mundo tava esperando. O Leozinho tava bem pra caramba na época, era duro pra caramba. Essa categoria tava... O Barry veio da vitória. Ele ganhou de quem, cara? Me esqueci. Mas ele também teve uma lutinha dura. O Barry era malandro, era ensaboado lutando. Bem duro. Quando... Que horas são? Só pra... Estamos na hora, hein? 6. Pô, é isso então. Só pra finalizar aqui, eu passei um pouquinho, desculpa, mestre. Era pra ser às 5h45. E... Não, eu acho que é isso realmente. Só nesse fim aí, né? Chegando aqui, depois da... Você chegou aqui que ano? Cara, eu cheguei aqui, eu tinha 42 anos. Vamos fazer a conta aí. 2012. 2013. 2012. Por aí. E aí, nessa época, foi mais realmente fazendo seminário nos Estados Unidos inteiro e trazendo jiu-jitsu pra cá. Organizando a associação da Gracie Muay Thai, né? Fazendo os caras se afiliarem, associarem, né? E visitando as academias. Esse é meu propósito hoje. Eu, como diretor da Gracie Muay Thai, é o que eu faço, entendeu? E dou meus rolas 2 vezes por semana, corro na fofa 2, 3 vezes por semana, puxo um pouquinho de peso quando eu quero também, que eu não sou muito de puxar peso, mas 2 vezes por semana também.
Eu pego onda quando tem, Sim. é aquilo. A vida deu uma acalmada. Eu nunca na minha vida, na minha época do Brasil, eu me vi durante a semana, né, fazendo o que eu faço hoje. Porque eu estava o dia inteiro na academia. Total. E essa fase mudou, é aquilo que eu falo, a fase muda, entendeu? Não que eu não goste, eu gosto, mas hoje em dia eu tô mais eu vou lá dar um rola para mim, que é o que eu quero. E no final de semana eu dou o seminário, que aí são 3, 4 horas de seminário, que tu fala, bate papo com todo mundo, tira foto. Já é outra velocidade, a coisa já muda, né? Mudou. A dinâmica é outra. É outra, é. E isso que eu ia te perguntar realmente pra gente encerrar aqui. Qual é o seu sonho e o maior propósito que você carrega? Se isso já mudou, se esse propósito já mudou, ou ele é o mesmo? E onde você imagina que o jiu-jitsu pode chegar ainda? E se tem mais margem para crescer ainda? Bom, meus sonhos são dois diferentes, né, cara? Você pode falar meu sonho meu particular e o meu sonho do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma coisa que eu acho que não vai parar de crescer. Não adianta eu querer eu sonhar diferente. Eu acho que todo mundo sonha com isso. Isso aí, e nem o meu pai, como eu falei, imaginava que o jiu-jitsu fosse tanto como está hoje, né? Essa é uma coisa. E eu acho que um sonho particular de cada um, cara, é você ter a tua família, né, cara, unida. Né? Essa é uma das coisas mais importantes. Né? Você ter os teus filhos que se dão bem com eles, você ter a tua mulher que já está contigo há anos, você poder fazer as coisas que você gosta, você poder dedicar tempo para você. Então, esse é o meu sonho hoje, entendeu? É poder, né, cada vez que eu converso com minha filha, eu não ter que brigar com ela. Porra, horrível, entendeu? Entendeu? Ter que discutir alguma coisa. Né? Às vezes a gente tem que se fazer entender que eu sou o pai, ela é a filha. Um dia ela vai ser a mãe e vai ter o filho dela. E às vezes ela tem que entender. E o tempo muda também. As gerações mudam, elas mudam, as ideias mudam. E cada hora é um diferente. O teu filho hoje pensa de um jeito, amanhã tu vai estar mais velho, ele vai estar pensando diferente. E você não ficou burro porque você ficou mais velho. É porque é a tua maneira de entender as coisas. Você tem que dar um tempo para você digerir tudo que você teve a tua vida inteira. O teu filho está vindo com 2.0, né? Aquele computador super rápido, e você está ficando mais devagar. Sim. E cada um no seu tempo. Foi muito diferente a criação que você teve para a criação que você passa para os seus filhos hoje? Mudou, cara. Mudou, mas mesmo assim ainda carrega um pouco do que eu aprendi com meu pai. Eu sou um cara muito assim, eu não vou errado, entendeu? Eu acho o seguinte, a gente começa a ficar numa fase que eu não tenho tempo para errar. Hoje, se eu cair, para levantar é difícil. Então, eu estou falando isso, se você faz um investimento hoje, né, que você perde o dinheiro, você para recuperar é difícil. Total. Na idade que você está. Entendeu? Quando você é novo, você fala, eu faço de novo, eu vou de novo. Mas tem uma época que você não pode mais arriscar, você tem que estar na linha. Sim. E isso, às vezes, a juventude não entende dessa forma. Ela fala, por que tu não fez isso? Por que você não faz assim? E aí tu fala, calma, vamos lá. O tempo é meu. Né? O tempo é o meu. E como você verdade. tem o seu tempo. Essa é uma das coisas que eu venho tentando melhorar. É lógico que você escuta um, escuta o outro. Né? Eu não sou 100% melhor que ninguém, nunca fui, nem quero ser. Mas eu tenho meu tempo, cara. E eu respeito o teu e quero que você respeite o meu. Totalmente. Uma pergunta com uma última aqui. Tem algum lema ou uma filosofia de vida que você carrega desde novo? Por causa do jiu-jitsu, você possa dizer? Ou uma frase, você diz? Algo assim? Ou da própria Gracie? Porque nem que seja... Porque tem um slogan. Cara, é aquilo que o meu pai sempre falou, é o que eu falei durante a nossa conversa aqui. Você não ficar don't be lazy, né? Não ser lento, não ser devagar e esperar que as pessoas façam as coisas para você. Né? Total. A gente já escutou uma vez um presidente falando nos Estados Unidos, né? Não é o que o país pode fazer por mim, e sim o que eu posso fazer pelo país. Eu acho que meu pai falava muito isso, entendeu? A gente às vezes tem essa mania, principalmente brasileiro, fala, o que você pode fazer por mim? E não é, cara. Levanta a bunda daí e vai fazer. Não espera, né? Mas... Não é? Então, não bota culpa. Sempre a gente bota culpa em alguém. Eu tô doente porque fiz isso porque... Então, o meu velho era muito, entendeu? Muito positivo com isso. Não bota culpa em ninguém. Se cai um tijolo na tua cabeça é porque tu tava merecendo. Exato. É o senso realmente de
de responsabilidade, né? É você não terceirizar a culpa e saber que tudo o que é para ser é culpa sua, né? Tem que ser. Parte de você. Então, a partir do momento que você aceita que a culpa é sua, você tem a capacidade de mudar aquilo, né? Exato. E de transferir aquilo para uma nova realidade. Bom, Ó. a gente tem aí um livro aí que eu tô vendo. pô. A gente... Com certeza. Porra. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já conheço o mestre aqui há muito tempo, tá? Volta e meia a gente surfa junto, a gente se esbarra em San Diego direto. Nunca tive a oportunidade desse cara Assinar meu Quanto livro. tempo você tem esse livro? Já faz um tempinho, já tem até umas páginas aqui, ó, caindo fora. Cara. Eu já falei do livro e ele já foi lá na academia visitar e a gente se encontra e tá aí, então. E eu vi lá e eu ia falar para você trazer, ainda bem que você trouxe. Não. E graças a Deus, nós Ensina pro Pai, estamos proporcionando isso. E realmente o mestre também proporcionando essa conversa para nós também. Realmente muito grato, né? Por ter você aqui, irmão. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite, cara. Você Pô, que isso. é um campeão realmente que vai estar no nosso coração. Faz parte do nosso crescimento, né? Do Ensina pro Pai. E é isso. Nosso intuito é realmente aprender com essas feras que a gente tem na nossa frente. E eu só sou grato. Eu só tenho como ser grato por essas duas pessoas. Rod, obrigado também. Mestre, Bom, prazer aqui, ó. imenso. Pro amigo Rafael, grande abraço e muito treino. Jiu-jitsu neles. Valeu, irmão. Obrigado Amém. aí. Tamo junto, pessoal. Por favor, Valeu. curte, comenta e compartilha. É nóis. Beijo. Fique com Deus.